Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TraumaCast nessa segunda temporada que tá tão especial. Não repare que eu tô um pouco rouca hoje, falei muito aqui esses últimos dias trabalhando, mas tô aqui com todo o meu coração pra estar com vocês pra mais um episódio que vai ser muito especial, gente. E hoje a gente vai ter convidados em dose dupla, tá? É um casal que eu amo de paixão, assim... Estão, assim, no hall das pessoas mais incríveis que eu já conheci até hoje. E eu tô muito feliz que eles estejam aqui para compartilhar a sabedoria deles com vocês, a medicina deles com vocês, o trabalho deles com vocês. E desde que eu conheci eles, assim, eu me senti muito tocada, muito inspirada pela forma como eles se relacionam, não só com eles, mas com a vida, com o trabalho deles. Então, muito, muito, muito feliz de ter esse casal maravilhoso aqui comigo hoje. Para começar, teremos aqui a minha musa da terapia somática, a melhor professora de yoga que eu conheci até hoje, com mais de 11 anos de experiência e formações em diversas linhagens de yoga. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Tem um trabalho incrível com gestantes, é terapeuta somática, assim, uma profunda conhecedora de manejo de trauma, assim, uma das melhores terapeutas que eu já conheci até hoje. Daqui a pouco eu conto o nome delas para vocês. E por outro lado, a gente tem uma pessoa que é multipotencial. Hoje ele vai falar apenas sobre o poder da ressonância, do som. Nosso processo não somente de cura, mas de autoconhecimento, de expansão da consciência. Mas isso é só uma das poucas coisas que, entre as centenas que ele faz. Além disso, ele estudou etnomusicologia. Assim, eu tive que olhar de novo aqui, gente, pela UCLA. Ele criou um método Rituais de Ressonância, onde ele aplica o som para desbloquear emoções, acessar, enfim, padrões de consciência, de pensamento, expansão de consciência. Então, estou muito feliz de estar aqui com Carla Labate e Kim Richelli. Desculpa, eu não sei a pronúncia, se é italiano, brasileiro, o que é. Gente, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a você pelo convite, por essa generosidade na apresentação. Mas é verdade, gente, vocês... Muito bom estar aqui com você, Nath. Que bom, vocês me inspiram muito, assim, eu acho que... É recíproco. Como as pessoas vão, assim... Gente, fica aqui que o episódio de hoje vai ser incrível. Vão beber da sabedoria de vocês, do conhecimento de vocês, do trabalho de vocês, mas principalmente das pessoas que vocês são. Acho que vai dar para transmitir. Eu queria que as pessoas pegassem na câmera um pouquinho do que eu sinto quando eu tô próxima de vocês, assim. E eu fiz uma apresentaçãozinha, mas nada como vocês contarem um pouquinho de quem vocês são. Então vamos começar com Kim. Kim, se apresenta pro pessoal que porventura ainda não te conheça. Bom, olha, eu sou o Kim, eu sou o Kim. Eu acho que, assim, eu me resumiria falando que eu amo muito a vida. Eu amo muito tudo isso, toda essa criação, tudo isso no qual a gente está inserido. Eu amo esse planeta, eu amo a natureza. E eu sinto que a gente tem ainda muito, muito a aprender com ela. E eu, desde que eu sou criança, eu busco esse alinhamento, eu busco essa... integração, sabe? Nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Eu acho que isso, quanto mais nós, como seres humanos, como indivíduos, mas como espécie realmente, estivermos com essa proposta, sabe? De se integrar e não de tentar estar acima de, ou de alguma forma, né? Tipo, tirar essa coisa da hierarquia e voltar para como os povos originários aqui da Terra nos mostram, né? Que nós somos todos uma grande família. Então, eu busco isso. Que lindo, que lindo. E você, quem é Carla Labate? A palavra que me vem é aprendiz. Eu sou uma grande aprendiz. Eu amo... Eu sou uma curiosa pela vida. Eu sou uma grande estudiosa. Eu me interesso pelas pessoas, eu me interesso pelos seres, eu me interesso pelo universo, pelos mistérios, pela natureza. E... Nossa, eu sinto que é uma grande honra estar aqui. É uma grande honra estar aqui e poder transmitir um pouco do que eu aprendi, aprender o que eu ainda não sei e me encontrar com pessoas tão interessantes. Eu sinto que somos, né? Nós três aqui, com certeza, uma família espiritual, mas é muito legal estar aqui e ver essa magia acontecer e descobrir maneiras de fazer essas travessias, né, já que estamos falando de trauma. Sim. E se tornar cada vez mais potente, cada vez mais o que nós somos. Então, acho que eu sou uma pessoa um entusiasta da vida, eu sou uma pessoa que eu gosto da palavra entusiasmo, né, que vem da essência, inclusive, de um trabalho nosso junto, que é o Enteus,
que é Deus em ti, inspirado por Deus. Então, tudo aquilo que me desperta isso é para onde eu caminho, sabe? Eu sinto... Lindo, que lindo, que lindo. Muito bom ouvir vocês falando de vocês para além do currículo, que na verdade é enorme, tá, gente? Eu falei apenas uma pequena parte, porque eu não tenho memória para isso tudo. Vocês vejam na descrição do vídeo o currículo, contato e tudo mais. Mas é muito gostoso ouvir vocês dois falarem de vocês para além do trabalho, né? Porque quando a gente se apresenta, parece que a gente é só o que a gente faz. E ver que vocês falaram coisas em comum, né? Esse entusiasmo, essa paixão pela vida. E... É por isso que dá certo. Exato, é por isso que dá certo. E isso também, como eu falei, vocês são um casal que inspira. E aí eu acho que a história também de vocês é muito inspiradora. Porque vocês se conhecem já no caminho do autoconhecimento, né? Então, antes da gente falar sobre yoga, sobre a música, o som, o papel disso na cura, vamos falar um pouquinho sobre como que foi esse encontro. Porque vocês hoje em dia têm um trabalho potente separado, mas junto também. Então, eu quero saber como isso começou, né? Como é que, da onde que vem aí Carla e Kim juntos? Você me conta essa história, vai, é sua vez. Vamos ouvir pela ótica do Kim. Olha, eu acho que, na verdade, assim, não dá para separar uma coisa da outra. A nossa história está muito ligada à nossa busca, sabe? Ao nosso caminho do autoconhecimento. Nós nos conhecemos numa aula, né, de cabala hermética. E era a minha primeira vez chegando na aula. Ela já estava lá naquele grupo já faz um tempo. E as nossas primeiras trocas foram ligadas a, engraçado, né? A som e a consciência. Então, assim, na época eu tinha recentemente voltado a morar no Brasil, né? Eu estava começando a voltar, ainda não tinha 100%, mas estava passando mais tempo aqui. E tinha um instrumento que eu tinha trazido para cá, um instrumento que eu criei enquanto eu estava lá na Califórnia. E eu tinha trazido os materiais para... Opa, tudo certo com o som aí? Então vai. Então, para fabricar um aqui. E aí, eu apresentei um pouco, falei um pouco sobre o instrumento na aula e ela ficou curiosa, me perguntou um pouco mais e aí eu, eventualmente, chamei ela para vir conhecer, né? Porque eu vi que ela tinha um interesse e eu também fiquei interessado nela, né? Então, vou chamar ela para um instrumento. Qual era o instrumento ali que tinha interesse? Quinta série piada B, pra sempre, né? Exato. Não vai ter jeito. Piada pra sempre, pra gente. sempre. Desculpa, essa foi como vocês conheceram. Verdade. Bom, e aí, assim, a gente viu que a gente tinha muita ressonância, sabe? Em comum. E eu vou falar um pouco mais disso depois, quando a gente entrar nisso, mas... E aí, foi levando a outra. A primeira vez que a gente se encontrou mesmo, né, sozinhos, a gente teve uma conexão muito profunda, assim, de ficar olhando um no olho do outro e vendo através do tempo, das dimensões, assim, sabe? Sim. Foi uma coisa bem inesperada. E, né? Era como se eu olhava para os olhos dele e abria, igual o Trauma Cash, que tem um olho que é muito profundo, assim. Eu via, era como se eu visse além do Kim. A alma dele, talvez. E tudo que ele já foi, assim. E era como se eu reconhecesse e falasse, que bom que a gente se encontrou de novo. E a gente chorava. E foi muito... Chorava, assim, no primeiro encontro. Sim. Gente, sim, foi muito profundo. Bem basiquinhos, assim. Assim, umas lágrimas de graça, sabe? De graça, exatamente. Que lindo, gente. E daí já se passou o quê? 9 anos? Que a gente se conhece, sim. E aí, entre idas e vindas de... Ele morava fora, eu morava aqui. A gente entendendo o nosso encontro, porque era muito potente e, ao mesmo tempo, ajustes, né? Afinamentos. E a gente entendendo, ok... Qual é o propósito, né? Como seguimos a partir daqui? E muitos entrelaçamentos, né? Em tudo que a gente faz. E sinto que a gente está aprendendo, né? A criar espaços para que a potência dele, a minha potência, possam vir à tona e que a nossa possa se expandir cada vez mais juntos. Sim, mas pode ter certeza que quem vê de fora tem plena convicção que vocês estão sendo bem-sucedidos nessa empreitada, porque... Dá pra sentir que... Enfim, gente, relacionamento sempre tem desafio. Posso falar também. Qualquer pessoa, pergunta aí, gente, né? Eu acho que... Enfim, né, gente? Mas eu sinto que dá pra ver o cuidado, o amor, a vontade de fazer dar certo, a vontade de fazer o outro brilhar, de ver a potência do outro. E o trabalho de vocês se potencializa muito, né? Inclusive, eu vejo a influência do trabalho do Kim, no trabalho da Carla, ela usando a música dentro do contexto dela. Obviamente que não tem como conviver com você e não ser influenciado pelo seu trabalho também. A gente conversa a cara dele. Não tem como. Não tem como, né? Ela é muito... a Carla é uma comunicadora nata. Então, assim...
ela ama tudo que ela tá interessada, ela expressa, e ela aprende uma coisa, ela já começa a ensinar, sabe? Vem num lugar, assim, de uma grande generosidade, na verdade, né? Total. Que ela tem, que ela põe em prática, sabe? Põe em prática. E aí, como eu tô do lado dela, eu sou o primeiro a receber, exatamente. Prazer, prática. Exato. E isso é muito, muito inspirador. E eu tive a honra, gente, porque o universo é maravilhoso. Então, antes desse podcast, eu tive a honra de receber um pouco da medicina do Kim, né? De poder ver a ressonância, o som vibrando no meu corpo e sentir qual que é o efeito disso. Tô louca pra conversar disso com vocês, porque tô até agora, assim, realmente fiquei muito impressionada. Já tinha recebido também o trabalho da Carla, já falei, gente. Na verdade, não falei porque vocês vão ver em outro episódio, mas enfim, não falei, né, na verdade. Pra eles eu não falei. Agora que tá caindo a ficha aqui. Tá, gente, deixa eu criar um contexto aqui bem rápido. As primeiras vezes que eu tive contato com o trabalho da Carla foi em conduções de yoga informadas sobre trauma que ela fez. E eu tinha um conceito do que era yoga na minha cabeça. Mas aquilo que você fez, pra mim foi assim... Eu falei, meu Deus, o que é essa mulher? O que é essa aula? O que é essa potência? O que tá acontecendo dentro de mim? Pelo amor de Deus, eu preciso disso mais. Então, assim, eu já ter recebido um pouquinho do trabalho de cada um, né? Eu sei quão potentes são. E quero começar a trazer um pouco disso aqui também pro podcast, para o pessoal começar a entender um pouco mais do que vocês fazem, como que vocês podem contribuir, porque afinal estamos aqui, TraumaCast, né, gente? É para isso que estamos aqui. Amiga, quero começar com você. Como eu falei, a gente estava fazendo um yoga que, na verdade, não sei se já era o Yes, porque a gente vai falar daqui a pouco que você criou um método, que é o Yes, que é o Yoga e Expressão Somática. E tem o Plus, né, que é o Yes+, que são as sabedorias milenares. Mas antes da gente falar sobre isso, qual que é a relação na sua visão entre yoga e trauma? Né? E como foi quando você descobriu o mundo do trauma? Você já era professora de yoga há muito tempo, bebendo de muitas fontes incríveis, professores incríveis há mais de 11 anos. Então, como é isso pra você? Que relação é essa? E tem relação? Com certeza, nossa, muito. Quando eu comecei a praticar yoga, eu ainda não conhecia o universo do trauma, né? Isso faz 11 anos. E hoje em dia, se você fala yoga, existe um universo, né? Uma rede, existem milhares de abordagens e tipos de yoga diferentes. E eu tive a honra de encontrar professores que são muito afinados, assim, com tradições milenares muito, muito sofisticadas, assim. E as linhagens que eu tenho afinidade, que eu ressoo, que eu recebi, que é a Kriya Yoga, o Yoga Sahaja, principalmente essas duas linhagens, são linhagens muito sutis, são linhagens muito trauma-informed, mas eu brinco que o yoga só não tem esse termo trauma-informed, porque o yoga existe há 5 milhões de anos, assim, muitos anos, e o termo trauma-informed agora, ontem, acabou de nascer, então, né, hoje em dia, eu não poderia afirmar que toda a prática de yoga é informada sobre trauma, infelizmente tem algumas distorções no caminho, mas assim, vendo o que eu recebi dos meus professores, o que eu recebi do yoga, conforme eu pratico, tanto eu como aluna, quanto eu como professora, quando eu ofereço, tá muito integrado, assim, os princípios essenciais do yoga são muito coerentes com o que hoje a gente entende que é uma abordagem informada sobre trauma. Eu que vou do nada uma gringa. Vai baixar gringa rapidinho. Né, o primeiro princípio do yoga, ahimsa, não ser um agente de perturbação de nenhum ser, a não violência, né? Isso é totalmente afinado com o conhecimento do trauma. Mas essas linhagens são linhagens que elas estão aqui para que a nossa espontaneidade brote, para que a gente purifique e libere os nós. Então, assim, ao longo, acho que do nosso encontro aqui, eu vou falando algumas coisas que eu recebi do yoga, que quando eu cheguei no universo do trauma e eu comecei a estudar, eu falava assim, gente, mas isso é yoga. Gente, mas isso aqui é cabala, isso aqui é a sabedoria milenar. E eu comecei a integrar naturalmente, né? O que o Kim falou, assim, eu integrava e eu chegava em casa assim, Kim, você não sabe o que eu descobri. E aí eu ficava contando as coisas assim, muito, muito entusiasmada, porque eu percebi o que aconteceu, assim, sabe? Uma fusão, uma integração, né? Como a gente fala no trauma, de técnicas e sabedorias que se potencializam muito juntas. Então, sim. Eu hoje vejo o yoga como um recurso muito, muito, muito poderoso para
processamento de trauma, descarga, de sobrecarga e Sim. e etc. E é claro que, como você falou, nem todo yoga é informado sobre trauma, porque, enfim, existem professores e professores, linhagens, condutas e Sim. condutas. Eu acho até que é um ponto pra gente falar um pouco mais pra frente no podcast, pra gente entender, né, o que poderia acontecer que é retraumatizante, o que tá na essência do yoga, que já é naturalmente conectada com a abordagem informada sobre trauma. Mas, assim, o yoga, de todas as práticas integrativas, é uma das práticas que tem mais estudos científicos comprovando seus poderes em termos de autorregulação emocional. E, inclusive, dentro do estudo do trauma, o yoga tá entrando muito, assim. Então, eu acho que, Sim. obviamente, não foi você a única pessoa que percebeu essa integração, Sim. né? Então, é muito incrível. Sim, por exemplo, a Kriya Yoga, que é essa linhagem que eu venho, é uma linhagem muito sutil. Muito sutil. E, para mim, se assemelha muito a algumas técnicas de manejo de trauma, como, por exemplo, o Internal Family System, né, trabalhar com as partes, a experiência somática, a própria focalização. Então, você vai começando a entrar em contato com partezinhas e vendo para onde aquilo flui, e o yoga, ele expande a sua percepção. Então, quando você está um pouquinho mais expandido e você começa a notar o que vai acontecendo, tem um universo aqui que dialoga com você. E as técnicas de processamento de trauma, eu falava, gente, quem foi o yogi que criou isso aqui, que ensinou isso aqui? Porque é muito, muito entrelaçado. E a ideia é que você crie condições a partir da prática para que o teu potencial, que está um pouquinho adormecido, possa desabrochar. Só que você tem que dar tempo pro corpo. Sim. E isso tem muita relação com o universo todo do trauma, né? Sim, Dá um tempo pro corpo. Eu tenho um grande mestre da tradição do Sahaja, do Yoga Sahaja, que ele fala, não se abre uma flor com os dedos. Eu amo isso. E é uma fala da tradição, que toda vez que eu trago nas práticas, alguém fala, nossa, a hora que você falou aquilo, porque não sou eu falando sozinha, é uma tradição que traz esse ensinamento. E aí, quando eu estava fazendo todo o trabalho como eu comecei a fazer o trabalho com trauma, eu comecei a escutar isso, tem que dar um tempo pro corpo. O tempo do corpo, ele é um tempo diferente do tempo da mente. Eu falei, gente, é muito entrelaçado. É muito entrelaçado. O que acontece se eu começar a juntar um pouquinho disso? Respeito, a janela de tolerância é muito, não se abre uma flor com os dedos. Totalmente. E foi aí quando você começou a juntar que você criou o Yes. Aí que eu criei o Yes. Conta um pouquinho do Yes pra gente. Eu brinco que o Yes nasceu do descanso. De um momento que eu tomei consciência dos meus traumas e eu comecei a fazer processamento de trauma e eu comecei a praticar com ainda mais consciência e oferecer para o meu corpo condições para que ele pudesse se regular e trazer à tona o que ele tivesse pronto para lidar. E aí, em um desses processos, eu comecei a me colocar no que o yoga vai chamar de Yoga Nidra ou Shavasana. Existem várias práticas de relaxamento profundo no yoga, em que você vai só escaneando o que vai acontecendo. E eu comecei a me oferecer isso de presente todos os dias um pouquinho. E aí, numa sequência, assim, em uma semana, eu tava deitada na grama, assim, com um céu aberto lindo, sentindo o vento passando, as folhas, um som, toda uma integração com a natureza, e de repente eu me coloquei em meditação com essa questão. Nossa, como é que eu integro tudo isso? Porque se isso foi o que me fez chegar até aqui, e tá me ajudando tanto, e permite que minha potência venha à tona, como é que eu integro? E aí, nesse descanso, de repente me veio Yes. E aí o que é isso, né? Yoga, expressão somática. E aí vem esse plus, né? Vem esse mais, porque não é só o yoga, o somático, mas toda a sabedoria milenar que eu estudo há tantos anos e que contém tanto ensinamento que hoje eu fico muito feliz que a ciência está validando, Sim. porque são tantas coisas que ajudam as pessoas a estarem no seu melhor afinamento. E aí eu falei, ok, deixa eu organizar isso aqui então, fazer de uma forma responsável. Então, dentro do Yes, assim, resumidamente, eu integro recursos do yoga, que é diferente de uma prática de yoga que eu também dou, mas é diferente de um caminho só do yoga. O que eu faço é, a partir de um rastreamento do sistema nervoso das pessoas, eu percebo quais recursos do yoga eu poderia usar para criar condições para aquele corpo descarregar o que ele puder, para expandir um pouquinho a percepção, para que a pessoa esteja se sentindo mais segura, mais à vontade. Então, o yoga, ele entra como recursos. E, claro, para uma pessoa que está muito letárgica, eu vou usar um recurso completamente diferente que eu usaria para uma pessoa que está muito ansiosa. Só que o yoga tem milhares de recursos, milhares de técnicas, então é muito rico. Muito, e recurso é uma palavra essencial em processamento de trauma. Exato. E aí eu integro, então, esses recursos do yoga com técnicas de manejo de trauma, então trabalho com as partes, experiência somática, entre outras técnicas que eu sou, como diz o Kim, muito curiosa, e eu fico estudando, eu amo, eu mergulho, eu adoro descobrir coisas novas. E quanto mais eu leio esses caras
incríveis que estão criando essas técnicas, mas eu vejo o quanto eles estão afinados com a espiritualidade e validando na ciência, isso é muito legal. Então eu vejo que eles estão falando da mesma coisa que o yoga está falando. Sim. E aí quando eu integro isso e trago também a sabedoria milenar como perspectiva, e às vezes também como prática, eu comecei a perceber um resultado muito rápido em mim, e aí eu falei, ok, com toda a ética, toda a responsabilidade, todo o cuidado, como é que eu vou oferecendo isso para as pessoas nesse espaço, nesse contexto? Sim. E eu me surpreendo cada vez mais, porque o Yes está me ensinando. O Yes está me... Assim, meu coração... Às vezes eu não sei, eu fico assim, eu não sei o que dizer. Eu falo, nossa, obrigada por terem confiado em mim e essa transmissão, porque... É muito linda. E é uma técnica que tá viva, né? Porque ela também tá sendo desenvolvida aqui. Ela tá enquanto a gente tá falando. E eu, como alguém que já recebi, eu posso dizer que foi uma das coisas mais poderosas que eu já recebi até hoje. Até falei pra você que, cara, conta comigo, vamos fazer estudo científico pra provar que esse negócio funciona. Porque, cara, isso aqui, o mundo precisa disso aqui. Então, a minha intenção é essa. Meu Deus, cara. Fazer pesquisa, validar cientificamente pra que outras pessoas possam aprender também a oferecer. Eu quero capacitar pessoas nisso. Para elas entenderem também, inclusive, os perigos do yoga, porque você tá mexendo com energia, você tem que tomar muito cuidado. E as pessoas subestimam isso. Mas a gente pode falar disso depois. Os perigos a gente vai falar daqui a pouquinho, fique para essa polêmica. Mas, assim, uma coisa que eu sinto que você também usa, além de tudo isso, é que existe uma jornada musical também, pelo menos na maioria das sessões que você passou para mim. Imagino que o silêncio também tem o seu papel, mas enfim. Isso me lembra o trabalho do Kim. Então, eu queria começar aqui a conectar os pontos, né? E perguntar primeiro pro Kim. Cara, primeiro vamos talvez explicar pro pessoal o que é ressonância, porque assim, o jeito mais fácil de explicar pra uma pessoa leiga, talvez o que você faz é, a gente vai fazer um processo de autoconhecimento, cura pelo som. Mas é muito mais que isso, né? Então, talvez vamos começar explicando o que realmente você faz em termos dessa coisa de ressonância, som, cura. Explica um pouquinho pro pessoal. Perfeito. Olha, tem muitas maneiras de explicar ressonância porque ela é um fenômeno que se manifesta em todos os campos, né? Então, eu gosto de falar que é o princípio organizador do universo. É a maneira em que as coisas se relacionam. Então, ressonância é relação. Ou, trazendo um pouco para a linguagem do trauma, ressonância é vínculo. Agora, com o que você está ressoando? Aonde está o seu vínculo? Né? Assim, isso pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, pode ser uma ideia, pode ser sabe? Tem muitos lugares onde a gente pode colocar a nossa, né? Ir ao encontro e aí onde há esse encontro, sempre há uma conexão, tem um entrelaçamento que acontece, né? Perfeito. Então, o som, ele é, para mim, uma das ferramentas que eu acho que é uma das mais universais. Ela é uma que tem, sabe, um efeito muito universal, até para pessoas que não conseguem ouvir, porque elas conseguem sentir, né? Então, assim, qual é a ideia? E aí eu vou falar um pouco também da distinção entre o que hoje em dia é chamado o termo de sound healing e por que eu não uso esse termo. Sim, é um termo que está muito em voga, enfim. Assim, eu acho ótimo que isso está crescendo, eu acho ótimo que tem cada vez mais pessoas praticando, mas tem algumas premissas que, como o termo não tem uma definição muito clara, né? Ele não é um termo que tem uma definição científica. Começa a virar tudo, virou qualquer coisa também, exatamente. Uma salada mista doida. E começa a entrar um pouco de assim, por exemplo, fala assim, não, porque essa vibração está curando a sua célula. Não há comprovação científica disso, né? Mas o que há realmente comprovação científica e o que eu percebo? No momento em que você entra em contato, através dos seus sentidos, com sonoridades, especialmente sonoridades que têm uma longa duração, sonoridades que são ricas em harmônicos, que são ricas, né, por exemplo, uma tigela tibetana, ou... Daqui a pouco eu vou contar a minha experiência pra vocês, gente, foi babado. ou o próprio Samalan, né, que eu falei que eu criei. Você ativa mecanismos do corpo, que são, na verdade, os mesmos mecanismos que são ativados por qualquer prática. No fundo, é assim, o nosso corpo, ele tem uma capacidade inata de cura. Ele tem uma capacidade inata de autorregulação. Ele tem uma capacidade inata de harmonização, né? E a gente está constantemente se harmonizando com o nosso ambiente. Tá frio, tá calor, o corpo se ajusta, a gente, né, com as pessoas ao nosso redor, etc.
às vezes, essa capacidade fica um pouco prejudicada. Por quê? Pelo estresse, por muita imposição, sabe? Pode ser uma imposição interior ou uma imposição que vem de fora, mas no fundo é como a gente internaliza isso, Sim, sim. né? Então, o que o som ajuda a gente a fazer? A voltar para aquele estado que é o nosso estado mais expansivo, que é o nosso estado mais natural. E aí, nesse estado, a cura acontece, o relaxamento acontece, a autorregulação acontece. Por quê? Porque essas são características naturais desse estado. Quando a gente está nesse estado de relaxamento profundo, quando a gente está nesse estado de segurança, quando a gente se sente bem, naturalmente a gente não precisa fazer nada. Claro, o corpo faz, quando né? a gente está no estado que não é de luta ou fuga, quando a gente está nesse estado natural, o nosso corpo ele tem a capacidade de se curar, né? Então, sobre retornar, talvez, para esse lugar. Desculpa se eu estivesse te interrompendo, mas a gente vai e volta aqui. Claro. Isso me remete muito à experiência que eu tive ontem, né? Porque você quer explicar o que você fez? Porque eu não sei se eu sei explicar para as pessoas. Não, explica. Eu quero ouvir a sua experiência. Mas basicamente ele pegou uma tigela tibetana, era de metal? O que era aquele? Se eu não me engano, é uma liga de latão. Tá, e aí ele colocou aqui na região do cardíaco, aqui do diafragma, daqui, gente, tá? E aí, como é que é o nome daquilo? O negócio de bater. Gente, eu sei. Baqueta. Natasha sabe muito sobre isso, estão vendo, né? Uma baqueta. E aí você tá lá deitado e ele começava a bater. E aquela tigela, além daquele som maravilhoso que fazia, eu conseguia sentir a vibração mesmo, gente, vibração daquilo percorrendo todo o meu corpo. E conforme ia acontecendo, eu até compartilhei isso com o Kim depois, foi a forma mais rápida que eu entrei no estado de autorregulação emocional que eu experimentei na minha vida. Eu senti, é como se eu estivesse, sei lá, num estado de onda beta, quase gama, acelerada, e eu fui pra alfa, pra teta, assim, ó, em questão de minutos. Sim. Em questão de minutos, eu fui para um estado que a gente poderia chamar de um estado meditativo profundo, talvez. Sim. E aquilo me impressionou muito, porque quando a gente tá mais desregulado, numa energia muito beta, muito gama, de ondas cerebrais, demora um tempo pra gente conseguir assentar e ir pra esse lugar. E ali foi tipo assim, ó, deu 2 minutos que eu tava lá, eu senti meu corpo desarmando e foi muito incrível. E a vibração também, não só o som. Então, eu entendo quando a gente fala som, é mais que som, né? Com certeza. Porque aquela vibração, ela também tinha um papel ali extraordinário. Então, quando você fala, por exemplo, que é retornar para esse estado natural, não sei se dá para aproveitar essa experiência, só para ficar um pouco mais prático, para vocês entenderem o tipo de trabalho que pode ser feito aqui para vocês. Onde tá a mágica ali? Por que eu fiquei tão bem assim? E você falou que tem muitos estudos já, né, comprovando. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o princípio que, assim, são várias coisas, mas o princípio principal ali que tá trazendo esse efeito tão rápido, tão, né, eficaz, em inglês se chama entrainment. Eu ainda não encontrei uma tradução perfeita para o português, mas você poderia pensar como um entrelaçamento ou um emaranhamento, né? Tá. Nós somos ondas. Sim. Certo? Tipo, a nossa matéria, no fundo, quando você olha cada vez mais perto, é feita de vibrações, é feita de ondas. E aí tem escalas e escalas de ondas dentro do nosso corpo, desde a escala atômica até a maneira que o nosso corpo... todos os processos ocorrem com pulsos, todos eles ocorrem... Se você consegue traçar ondas, sim, você põe uma pessoa, o ritmo cardíaco, tem uma onda ali. Os pensamentos, eu acabei de falar. Os pensamentos, exatamente, que talvez são as nossas ondas mais sutis. Todas elas, então, quando você põe o estímulo, você oferece esse estímulo dessas ondas que são do som, que são ondas coerentes e, como eu disse, que tem um conteúdo harmônico muito rico, o que isso quer dizer? Tem muita informação ali, tem muitas ondas acontecendo ao mesmo tempo. Então, todas elas, você tem muitas chances de criar relação entre essas ondas naturais do nosso corpo. Então, a tigela está te oferecendo várias oportunidades de vínculo para o seu corpo inteiro. Tem um nome para isso, quando as ondas se unem, não tem? Ondas, não sei se é isso. É isso que acontece? Não, tô viajando. Sim, é isso que acontece. Naturalmente, esse fenômeno... O que esse fenômeno do entrainment diz? Uma vibração que tem uma coerência alta vai sempre atrair para ela e sincronizar. Talvez essa palavra que você estava procurando, não sei. Não sei. Ela vai sincronizar as vibrações que têm uma coerência menor.
Então, no fundo, é tudo sobre coerência. Como aquela vibração, você bate naquela tigela e ela produz uma onda que é coerente e constante por uma duração grande, prolongada. inclusive, é impressionante também. É Você dá uma impressionante. batida, o negócio fica lá 5 minutos. Aí o que acontece? Essas outras ondas que são mais, né, fragmentadas, da ansiedade, das coisas que estão na sua cabeça e tal, elas naturalmente elas vão buscar e vão se acoplar com essa onda que é mais constante, que tem mais coerência. E aí elas se unem. E aí você acaba tendo um efeito em que unifica as partes dispersas do seu pensamento, do seu ser, né? cria Que é uma coerência palavra interna. tão fundamental quando a gente fala de trauma, integração, coerência. E assim, me pareceu ali fazendo, eu falei, meu Deus, que coisa acessível, né? Tipo, eu vou fazer um treino. Claro, não tô desmerecendo o nosso trabalho, tá, gente? É importantíssimo fazer nosso manejo de trauma e tudo bem, mas a pessoa tá desregulada. Uma tigelinha, um negocinho. Caraca, a gente poderia estar resolvendo... É um dia comum na nossa casa. Vocês, tigelinha. Eu chego em casa, tá o Kim deitado com uma tigela desse tamanho, pom. Aí eu tô na fila. Eu tô na fila. Ou quando eu passo por um desafio, eu falo, vem cá, coloca a tigela em mim. E aí a gente faz. Não, é porque isso é revolucionário, né? Inclusive no congresso de Boston que eu tive, não desse ano, no penúltimo, teve uma palestra inteira sobre só estudos científicos exatamente do que você tá falando, do poder da música, da vibração em processos terapêuticos, né? E aí eu fico curiosa, tem várias perguntas que eu quero fazer, enfim, tudo mais, mas então, só para complementar o que eu tinha te perguntado, por que você fala ressonância, não som? Deve ser por conta, não sei se é só da questão da vibração e a diferença do sound healing. Perfeito. Né, que você estava falando. Então, é bom que agora eu posso fechar. Então, para mim, o som é apenas uma das formas que nós temos, uma das ferramentas que nós temos disponíveis para buscar estados de ressonância, né? Mas a ressonância é o princípio que ele está muito além do som. O som, ele se manifesta no som como ele se manifesta em várias outras áreas, entende? Então, assim, o nosso pensamento e a nossa... Por exemplo, quando a gente... eu vou dar um exemplo que talvez seja bem familiar para muita gente, né? Quando a gente entra em oração, o que está acontecendo ali? Você está se colocando em ressonância com algo maior. Você está naquele momento, você sente uma diferença. Se você está realmente orando, se você está, né? Você sente ali uma conexão e aquela conexão traz uma energia. Da mesma forma que você está oferecendo uma energia, tem uma energia que tem uma troca, tem né? Uma coisa que está acontecendo. Isso é ressonância. Quando você entra em contato com uma pessoa e você, como a primeira vez que a gente se conheceu... Aquilo ali foi a ressonância, né? Foi uma ressonância. Foi um ressonância. fenômeno... também. Então, assim, é só por isso. É porque, para mim, a ressonância é algo além ampliar, do som. né? É ampliar a ideia disso. Ampliar essa ideia. E qual é a diferença, então, do que você faz pro sound healing? Então, como eu disse, o sound healing, ele não tem um termo, ele não é um termo que tem uma definição clara. Sei lá, qualquer um tá usando. Qualquer um pode usar e pode usar Botei um mantra, fiz sound healing, sei lá. Olha, e que bom. De novo, eu acho maravilhoso. E assim, você falou dos estudos, né? Tem muitos, inúmeros estudos sobre musicoterapia. Muito mais do que sobre o som direto. Hoje em dia estão havendo cada vez mais estudos, por exemplo, na Universidade de San Diego, na Califórnia, em Stanford. Inclusive, eu trabalhei por um tempo com um professor em Stanford, que é o Dr. Jeffrey Martin, e eu levei o instrumento, o Samalan, para o laboratório dele. Ele é um pioneiro no estudo de estados alterados de consciência. Ele criou, inclusive, diversas metodologias que hoje foram adotadas e estão sendo usadas em vários laboratórios ao longo do mundo afora. E eu falei assim, eu conversei com ele, liguei pra ele falou assim, então, chega aí, né? Sério? Mas você conhecia ele antes ou foi tipo não. tentando a sorte? Eu queria testar aqui no laboratório o meu equipamento aqui. Eu li um artigo dele, eu ressoei com a maneira que ele apresentou as coisas e eu falei assim, acho que esse cara vai entender essa experiência, eu gostaria que ele tivesse essa experiência. Que receptivo ele, que generoso, que bacana. Muito. Não, e o Kim confia na ressonância dele. Isso é muito legal. Porque ele tem essa ousadia de... Achei maravilhoso. Eu vou levar isso daqui. E ele confia na ressonância dele e dá certo, é óbvio. Porque a ressonância... E olha, eu confiei também porque naquele momento, eu já tinha colocado dezenas, se não centenas de pessoas pela experiência. Eu tinha, né, já oferecido. E
95% dos casos, as pessoas saíam reportando algo, assim, muito, muito profundo. Aí, assim, as diferentes tipos de experiências, mas todas elas muito profundas e, em geral, muito, muito boas. Muito positivo o feedback. Tem uma filinha pra participar desse negócio? Pra ver como é que lá, é? Só aproveitando, né, gente, aqui que não é todo dia. Não, vamos lá. E aí, eu falei assim, bom, então tá, eu fui lá, levei pro laboratório dele, fiz a experiência com ele, ele saiu. E, assim, todo mundo que sai, né? A maneira que o instrumento funciona, tem uma caixa de ressonância e tem uns bastões de uma liga especial e eu toco com um arco. Uau. Um arco de violino. De contrabaixo, na verdade. E aí, eu fiz isso, fiz a experiência com ele, ele saiu com aquela cara, assim, sabe? E ele falou assim, olha, eu vou te falar, quando você falou que você vinha aqui, que você ia trazer a experiência... Eu não achei que ia ser grande coisa, honestamente, porque eu vejo muita coisa, eu já tô nesse campo há muito tempo, mas ele falou assim, mas isso aqui eu nunca experienciei nada igual. E aí ele falou assim, vamos estudar, eu quero entender o que tá acontecendo aqui, porque ele falou, naquele momento eu não tinha, ele falou, eu tenho uma mente muito forte, mas naquele momento eu não conseguia pensar. Eu não conseguia pensar. Nossa, olha o estado de presença que levou meu ele. estado, eu fui para um estado mais profundo, onde o pensamento normal não funcionava e eu só fiquei sentindo essas vibrações pelo meu corpo inteiro. Então, muito parecido com o que você sentiu. Se eu sentir aquilo com aquela tigela nesse daí, eu vou... Não sei, os traumas vão estar saindo pela... Não sei o que vai acontecer. Sabe o que eu sinto que é muito legal sobre isso? Quando a pessoa tá num estado de congelamento muito profundo... Sim. E ela não tem muita percepção sobre o corpo dela e sobre o que tá andando por aqui, né? Quem é terapeuta sabe que às vezes você tenta oferecer caminhos, mas a pessoa não conhece essa linguagem, ela não tem esse repertório. A ressonância e o trabalho dos rituais de ressonância que o Kim faz é uma maneira quase que a onda ela vem e aí você começa a perceber ela andar no teu corpo. Você percebe? E ela, eu senti depois o som indo pra cá, indo pra cá. E por isso que além do som, depois que o som para, a vibração continua. Sim. Você vai tirar a tigela, ainda tem muita vibração. Você fala, nossa, não, deixa aqui mais um pouco, porque ela ainda tá trabalhando. Você só não tá ouvindo, mas ela ainda tá trabalhando e a onda... E pra pessoas, às vezes, que têm dificuldade de verbalizar, que não estão no momento da gente fazer um processamento direto de trauma, né? Tipo, de mexer nos elementos, só de receber aquilo. Foi o que eu falei pra vocês, eu fiquei autorregulada assim, ó. Não, eu até falei pra ele, onde eu arrumo uma tigela. Quero ir embora daqui com a minha tigela pra chamar de minha. Imediatamente, o semblante muda. Pra quem tá olhando, assim, o semblante muda da pessoa. É muito legal. E também, quando a pessoa tá dissociada de alguma parte do corpo, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, putz, mas eu não sinto nada lá. Sim, né? mas como que tem? É muito... O som, ele dá uma ajudinha. Ele cria, sabe, a vibração passando por aquele lugar ajuda você a conduzir a sua consciência para lá. Que incrível. Né? E o próprio Diogo Lara, que teve aqui no nosso podcast, Diogo maravilhoso, ele criou uma técnica chamada Psydelic, enfim. Eu contei. Você contou. E aí, o Diogo, assim, um dos maiores pesquisadores brasileiros, inclusive, já escreveu mais de 160 artigos. O cara sabe, 160, não é pra qualquer um. Incrível. O cara sabe o que tá fazendo, né? Um dos caras assim, pioneiros a estudar trauma e psiquiatra aqui no Brasil. E aí, ele descobriu que ele enfiou o elemento da vibração na sessão dele. E ele disse que isso mudou o jogo todo. Inclusive, ele falou, porque no caso ele tá usando a caixinha do JBL, né? Ele falei, o JBL tem que me patrocinar, porque eu uso isso em todos enfim, as sessões. Então, ou seja... Imagina integrar Exato, eu já tô querendo fazer uma reunião aqui. Não, e você sabe que quando você falou do Diogo pra gente, eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi que a integração que ele faz das técnicas dele tem muito a ver com o que a gente faz. Ele cita Tantra, ele cita várias coisas espirituais junto com a ciência, que eu falo, que potente! Um cara como ele fazendo isso. Então, e imagina, ele ia adorar experimentar o que eu... fica tranquilo que aqui a gente já, né? O Diogo daqui já foi meu brother. Né? Aquele pensando que é louca, participei um dia daquele podcast dela. E olha, tem muito... Eu fiquei curiosa pra saber sobre o Psydelic também, porque a gente começa do nada a falar com o Diogo, que é um negócio maravilhoso. Mas eu fiquei muito interessada, porque em algumas vezes que eu tava oferecendo o IES, e que eu trabalho muito com o som, como vocês falaram, porque o som ajuda as emoções, amiga, eu vou te dizer, as músicas... A gente contou que o IES também tem o rolê do Kim... Tá dentro, né? É o mais óbvio, também... Não tem nada que eu... deixa eu te falar. É muito potente. Tá muito potente, E não é incomum pessoas fazerem a sessão e falarem, nossa,
parece que eu tomei uma microdose de psilocibina. Nossa, parece que eu tomei E a pessoa tá medicina. sóbria. Totalmente sóbria. A pessoa fala, nossa, parece que a pessoa entra em estados, eu vou chamar de integrados de consciência. Adorei. Estado Mas integrado talvez, de consciência. ok, alterados, mas assim, integrados de consciência em que aquele lugar se abre. E que o som traz, e que sim, os estudos com psicodélico hoje já mostram isso, mas é muito interessante quando a gente cria condições para essa parte vir à tona, que é o nosso eu real, né? Com certeza, mas então só pra resumir, a diferença é que você tem um método, você, né, tem uma carreira aí de 15 anos nisso, já foi pra universidade, já fez estudo, já leu 50 artigos, sabe o que você está dizendo, você só quer criar, como se, sei lá, um sound healing talvez pareça, sei lá, bati na tigela. Só pra... É isso a diferença? Olha, então... Bati na tigela, desculpa, gente. Se eu tô falando alguma besteira, é porque Bateu a colher no copo, tá achando que é sound healing, tô brincando. É porque isso é novo pra mim também, sabe? Então... Claro. E, de novo, assim, pra mim, tá? A diferença principal é que eu não acredito necessariamente que o som está proporcionando cura. Eu acho que cura, da mesma forma que eu não acredito que a medicina está proporcionando cura. Eu acho que cura é uma propriedade inata do ser humano. Ela é uma propriedade inata. Então, e é assim, facilitada por isso tudo. E qualquer intervenção, interna ou externa, que a gente possa fazer, é só uma maneira da gente facilitar esse fluxo natural dentro de nós. Então, o termo sound healing é que talvez... O que acontece? O que eu já vi acontecer, né? As pessoas que são os sound healers começam a... Você volta para aquela dinâmica que a gente já viu tanto de doar a sua autorresponsabilidade, o seu poder, o poder da sua cura para outra pessoa. Você tá... Quando, na verdade, Entendi. É o oposto. Eu acho que, assim, qualquer um que tá fazendo qualquer coisa comigo, nós estamos explorando juntos, mas a cura quem tá realizando, é a sua autocura sempre. Cada um tá realizando sua né? Tá na sua jornada. Eu super acredito nisso também. Inclusive, se tem uma coisa que trabalhar com trauma me ensinou, é que quanto mais eu tava ali, eu quero performar, ser a melhor psicóloga, ou vou salvar sua vida, mais cagada era a sessão. Quanto mais eu deixava a pessoa escutar o corpo dela, acessar ela mesma, as emoções dela, apoiar ela a atravessar aquilo sozinha, quanto mais ela fazia o trabalho, não eu, mais o negócio dava certo, né? Então, realmente, a potência tá ali na pessoa. E aproveitando... Você quer própolis? Amiga, o negócio tá zoado aqui, é isso. Eu tenho própolis. Agora? A gente dá uma pausa, porque eu tô vendo que tua voz tá querendo um cuidado, eu tenho minha bolsa da Hermione, que eu vou tirando coisas de dentro, eu mas tenho talvez própolis. não precisa nem... Gente, olha isso aqui, ao vivo, tá? Tô com a garganta, tá me oferecendo própolis. O que é isso? Cuidado, Trauma gente. Informed. Trauma Informed. Leva uma pausa rapidinho. Eu tô vendo que a voz vou da passar pessoa... um própolis e a gente já vem. Estamos de volta depois do própolis, aliás, amiga. Que isso, hein? Adorei. Própolis, muito maravilhoso. Bom. Mas, voltando pro ponto onde estava, já falando sobre a gente trouxe um assunto aqui, não é polêmico, né? A gente não tem nada contra ninguém faz sound healing, é só, sei lá, nem um pouco, nem um pouco, só falando de coisas. Eu quero mais e mais pessoas. Mas aos poucos, né? agora chegou a hora da polêmica. Vamos falar de yoga rapidinho, um negócio aqui. Eu sabia que vinha isso depois, eu falei, já vamos chegar... que eu já aproveitei um assunto conectado com outro aqui. E aí, amiga, você acha que todos os professores de yoga têm uma prática informada sobre trauma? Ou já que os princípios de yoga pregam isso, o que você vê que não tá muito legal, não tá bacaninha? Acho que a gente pode, inclusive, responder isso juntos, porque ele também é professor de yoga. Menino? E a gente, não, mas o que tu não é? A cada hora é uma surpresa. Até hoje. Ele viveu 3 encarnações nessa. Tô aqui, descubro coisas todos os dias. O dia dele não tem 24 horas. Eu duvido. É impressionante. Não, tá manipulando o tempo. O que é isso? Gente, é porque eu não falei... Juro pra vocês. Eu não falei 10% do que esse homem faz. Mas ok, eu vou guardar essa informação pra mim. A gente pode responder isso juntos. Eu acho que é um lugar interessante. Porque, de novo, eu acho que não cabe a ninguém censurar nada, reprimir, querer julgar o que é certo ou errado, cada um sabe de si, e eu acho que yoga é uma santa medicina, é uma ciência, então se a pessoa sente ressonância e chegou numa escola e ela tá ali praticando, que bom, sabe? Então a primeira coisa que eu sinto de dizer é isso, mesmo que seja um yoga mais fitness, um yoga mais comercial, uma coisa muito estritamente corporal, ainda assim algum benefício vai gerar pro corpo, então pra mente também, então incrível, sabe? Igual sound healing, ok, começa por ali. No entanto, existem algumas linhagens que
que foram, eu vou trazer uma coisa até mais polêmica para não me contentando com uma. Vamos lá. Por exemplo, muitas práticas e linhagens que foram criadas por homens para homens. E hoje o maior público de yoga é um público feminino. E que não está levando em consideração o ciclo feminino, o ciclo menstrual da mulher. Às vezes tem uma coisa muito militar. Então tem práticas em que as pessoas... Sabia que eu já me afastei de yoga por isso? Sim. Fica nessa postura, eu tô lá me violando e falando, meu Deus do céu, Exato. vou ter um treco aqui na minha coluna e a pessoa ainda vai lá e mete a mãozona assim, ó, Exato. tá errada essa postura. Agora Tem fica com a muito coluna isso, mais ainda assim. Eu, por exemplo, eu não gosto desse excesso de ajustes que hoje em dia estão fazendo. Tem workshop só de ajustes, de você ficar ajustando o corpo do outro, sendo que o corpo, a ideia é que você oriente a pessoa a ir acomodando. O corpo sabe se acomodar, ele sabe os arranjos espontâneos que ele pode ir fazendo. E a ideia, para mim, é que um professor vai encorajando o praticante a conseguir encontrar esses arranjos espontaneamente. O corpo sabe o que ele precisa. Uhum. E, então, você impor esse ajuste de fora, sendo que para mim é um ajuste interno, para mim não é muito trauma-informed, mas tudo bem, tem coisas que se a pessoa vai se machucar, claro que o professor tem a responsabilidade de ajudar a orientar, mas com zelo, com cuidado. E, por exemplo, outra coisa, determinar quanto tempo o aluno fica numa postura. Você não sabe o que a pessoa está acessando. E sentindo. E o corpo é uma caixinha de surpresas. E assim, principalmente quando você está trabalhando com yoga e você está descarregando algumas coisas, criando espaço. De repente, em algum momento, o corpo pode se sentir seguro o suficiente para trazer uma memória à tona. Isso é um ponto que a gente não falou ainda, mas que acontece, né? Porque você Acontece trabalhando muito. com o corpo, onde está armazenado o trauma. Acontece muito. E por isso que eu hoje, né, trabalho com o yoga muito mais somático, né, que faz parte do meu trabalho, para dar essa possibilidade para que a pessoa entenda qual é o tempo dela aqui. Porque ela entra, às vezes, numa postura e alguém entra e começa a descobrir um negócio e quer ficar. Então, eu sempre, né, assim como aprendi com meus professores, eu sigo para não quebrar o efeito corrente, então eu sigo conduzindo, mas se a pessoa encontrou alguma coisa ali dentro de uma postura e ela quer ficar, o resto da prática naquela postura, deixa ela. Sabe? Você não tem que tirar a pessoa dali ou então dizer quanto tempo ela fica. Se ela entrou e tá muito para ela, a pessoa tem que se sentir no direito, na autonomia dela ser o próprio mestre dela durante a prática e falar, tá muito para mim isso daqui. Sim. Você não sabe o que tem registrado naquele corpo e determinadas posturas podem trazer gatilhos, podem trazer memórias à tona. A gente tá movendo, né, quando a gente olha do estudo do yoga, da Kriya Yoga, a anatomia emocional, o que pode vir à tona mexendo um quadril, né? O Bessel fala isso no livro dele, né? O Corpo Guarda-Marcas, que normalmente as práticas que mexiam muito o quadril, as pessoas entravam em processos muito profundos. E eu gosto desse estudo do Bessel, quando ele fala que o yoga, dentro das técnicas que eles foram implementando como recurso lá no Trauma Research Foundation, exato, eles implementaram vários. O yoga foi a prática que teve o maior desistência. Uau. Eu achei isso muito interessante. E ele fala, a gente não imagina o que está sendo movido quando você está fazendo yoga. Porque as pessoas entram no yoga, você escuta que é zen. Ai, vou ficar ótimo, todo mundo zen. E de repente você entra numa prática e você começa a sentir raiva. E a pessoa fala, yoga não é pra mim. Entende? Então, o yoga te bota pra entrar em contato com o teu corpo e daí tu vai sentir. E aí você vai entrar em contato vai com ter que parar de dissociar, né? Então a minha ideia é que a gente possa ir oferecendo recursos durante a prática. Então se você precisar se espreguiçar a qualquer momento, faça isso. Se você precisar liberar teu som, se você precisar bocejar, as pessoas pedem desculpa por bocejar, ou começam a tossir, ou o corpo vai quer fazer um tremer. movimento de descarga e a pessoa, mas não posso porque o professor falou que agora é o momento de... Exato. Então tem algumas informações e alguns olhares e abordagens que dá para tornar a prática mais informada sobre trauma e, na verdade, muito mais potente, porque quando a pessoa se sente segura o suficiente dentro da prática para acessar a raiva, para acessar frustração, tristeza, o yoga, você faz uma travessia ali em pouco tempo de prática. Eu brinco que é uma medicina como se fosse um remédio para dor de cabeça. Você toma, pouquinho tempo depois você vai sentir o efeito. Então você faz a prática, depois da prática você vai se sentir melhor. A longo prazo, isso vai aumentando tua resiliência, a tua janela de tolerância, você começa a conseguir entrar em contato com algumas coisas e ficar um pouquinho mais e repousar no teu corpo, enquanto o teu corpo traz um monte de informações. Então... Sim. E eu acho que são, às vezes, coisas básicas também. A gente não tá falando pra você mudar a tua linhagem de yoga, deixar de fazer o que você acredita, ou de transmitir o que você acredita. Mas, assim, são coisas tão básicas, assim... Me chamaram a atenção quando eu fiz aula com você a primeira vez, né? Então, você tava guiando lá o grupo, então tem um ritmo que tem que ser seguido, né? Ritmo é uma coisa muito importante, tanto no trauma quanto no yoga, né? Pois é, tinha um ritmo a ser seguido ali.
mas tinham pequenas falas que você fazia que faziam toda a diferença. Então, quero te convidar a fazer tal coisa. Mas você não é obrigada a nada. Mas você não é obrigada a nada. Quero te convidar a ficar nessa posição para sentir o efeito dela. Mas se você sentir que não, tá tudo certo. Exatamente. Mas eram em vários momentos, sabe, amiga? E assim, perceba, por exemplo, quando você tá numa postura, se você quer sair porque você tá querendo se esquivar de algo ou porque realmente chegou no teu limite e você tem que respeitar o E aí teu tá tudo limite. bem. Mas se você estiver se esquivando de algo, perceba se você pode fazer alguma coisa para tornar um pouco mais confortável para você, para que você olhe para aquilo, se sustente um pouquinho aí. Meu professor fala, contraria elegantemente a vontade de desistir de si mesmo. Exato. E aí você fica ali um pouquinho, de repente, quando você solta, nossa, aí você sente, até me Sim. arrepia, parece que eu tô... Já vai chegou lá, tá sentindo- na aula. Você vai sentindo o efeito e como aquilo corre no teu corpo e quanta coisa o teu corpo tá querendo te contar. E são coisas simples. Por exemplo, tem uma professora de yoga, se eu falar o sobrenome errado, desculpa, por favor. Tá vendo que hoje eu tô um pouquinho dentinha aqui. Acho que é Remosine. Não conheço. E ela começou a implementar na escola de yoga dela uns cards, verde e vermelho. Quero ajuste, não quero ajuste. Ah, que legal. Pega no teu tapetinho e você faz assim, quero ajuste, não quero ajuste. Não quero que você me toque, eu quero que você me toque. Você tá entendendo? Uhum. São coisas muito básicas e que, tipo, a gente não tá falando pra você mudar a sua linhagem de yoga, mas assim, as coisas podem Não, ficar um pouco mais seguras, com pequenos detalhezinhos, talvez, né? Eu acho que a maior orientação... E desculpa que eu te chamei pra responder junto e sair falando aqui, igual uma chácara Vamos louca. responder junto. Mas eu... Daqui a pouco ele dá a opinião entusiasmo dele. do yoga, mas eu quero muito escutá-lo também. Mas uma coisa que eu sempre falo é, independente da linha que você tá, da prática que você tá, com o professor que você tá, escuta tua bússola interna. Se você estiver se sentindo muito desconfortável, desconfie. Não é pra você ficar tão desconfortável numa prática. Assim, né? Não é. Você pode entrar em contato com coisas desconfortáveis, mas se tiver demasiado, talvez esteja te sobrecarregando. Uhum. E assim, eu lembro quando eu escutei uma amiga minha que veio fazer aula, ela falou, amiga, eu nunca escutei de um professor de yoga que eu podia estar impaciente na aula, que eu podia estar com raiva. E eu tava muito impaciente. Será que as pessoas acham assim, eu tô na aula de yoga, eu tenho que ficar namastê? Eu devia estar namastê. E assim, ela falou, eu tava entrando em contato com um monte de Né? coisas. E é claro, você tá entrando em contato com o teu corpo. E... Não, porque aí vem uma pergunta que eu quero fazer pra você. Como você é uma terapeuta de processamento de trauma e professora de yoga, qual é o limite? Porque se o yoga pode fazer com que você acesse traumas, memórias traumáticas, onde é o limite do professor? O que ele faz? Qual a importância dele ter um conhecimento básico sobre trauma? Eu considero essencial. Eu considero essencial. Porque eu sinto que a maioria de nós tem traumas. Então, a maioria de nós tem... O corpo tá falando alguma coisa. Então, se você começa a se relacionar com esse universo, você começa primeiro a aumentar teu repertório interno sobre limite, sobre autorregulação, sobre descarga, e aí você consegue rastrear mais fácil. Então, eu não saberia te dizer um limite específico para todos, porque eu não acho que tem. Eu acho que você precisa saber rastrear as pessoas que estão ali, por isso que a aula de grupo, você tem que tomar muito cuidado. Você chega numa aula de grupo que tem muitas posturas mirabolantes, eu não faço, eu falo pra ele. Se eu vou numa aula, às vezes eu adoro fazer aula dos outros, adoro receber, adoro conhecer a medicina dos outros, mas se eu sinto que é muito, eu estabeleço meu limite. E ter essa coragem de não agradar, porque às vezes, né, não é pra ser essa coreografia. Então, o limite é você quem estabelece, não é o professor. Da interação do professor, de tipo, vou querer agora processar esse trauma porque eu a acho pessoa acessou... Tá entendendo a minha pergunta? Se é numa turma... O que o professor tem que fazer se acontece isso? Oferecer recurso. Oferecer recurso. É isso, recurso oferecer recurso. Principalmente se for uma aula de turma. Porque você não tem como embarcar naquela travessia só com aquele aluno. Então, se é uma turma, você precisa cuidar de todos que estão ali e que alguns vão sofrer mais silenciosamente, outros menos. Então, você tem que estar de olho no que está acontecendo e oferecer recurso o tempo todo para todos. E se alguém precisar de um pouquinho mais de atenção, igual quando você conheceu minha prática, tinha várias pessoas precisando mais. Eu olhava para você e falava, ela tá maravilhosa, ela tá ótima. Fiz um carinho no pé e saí andando. O resto, eu olhava e falava, tá, isso aqui eu posso chegar um pouquinho mais perto, trazer alguma opção, algum ajuste, ou falar pra pessoa sair dessa postura. Ou seja, é essencial, né, para todos os profissionais, mas também para os professores de yoga conhecer sobre isso, né? Sim. Isso aumentaria a segurança e a eficácia das aulas, com certeza, né? E a eficácia, com certeza, a potência, com certeza. E eu sinto que o yoga é uma ferramenta muito poderosa para descongelar. Com certeza. A gente tem algumas práticas, eu escutei você falando uma vez num podcast sobre
Como é que a gente sai de um estado de congelamento, uma vez que a gente entende que descongelar precisa de um pouquinho de calor? O que gera calor? Para descongelar um iceberg, por exemplo. Aquecimento global, sol. Mas assim, e num corpo que está congelado, como é que você gera esse calor? Movimento. E como é que você vai para o movimento quando você está congelado? Esse é a dicotomia, na verdade, de sair da dissociação. E aí temos a santa medicina da Kriya Yoga, que é uma ciência, em que você começa a mexer nos dedinhos dos teus pés. Inspira, mexe o dedinho do teu pé. Isso aí, você sabe que é técnica de manejo de trauma, né? Você sabe que é yoga, né, na verdade. Você sabe, sei lá. Quem pegou de quem, eu não consigo dizer. Amiga, e aí depois o teu calcanhar, e depois o teu joelho. E aí você vai aos poucos... Amiga, isso é divino pra descongelar. Divino pra Divino. Eu cheguei até aqui por isso, viu? Que só pra avisar. isso? Yoga foi o que me salvou. Caramba. Em momentos que eu tava em estados dissociativos, quando eu encontro yoga, eu falei assim, onde eu estava? Onde é que eu estava? E aí a interação do trabalho de vocês, né? Porque para pessoas congeladas, que a gente não consegue fazer um manejo muito específico de trauma, até porque a pessoa se sobrecarregaria, isso é divino. E o seu trabalho também é divino, né? É muito maravilhoso. Então, o som, ele é movimento, né? Exato. São ondas em movimento. Uau! Então, Nossa, sim. da mesma forma, porque assim, no fundo, o que você está fazendo quando você está mexendo o dedinho do pé, ou mexendo, você está levando consciência para aquela parte do seu corpo. É sobre você se preencher de presença. Porque a presença em si, ela tem uma inteligência, ela tem uma energia. Então, quando você leva ela para aquela parte do corpo que talvez você recuou um pouco por uma questão de congelamento, de trauma, de N razões, aquela parte acaba ficando meio sozinha, meio isolada. E aí você reestabelece o contato com aquilo. Naturalmente, os fluxos internos trazem cura, trazem... Incrível. Né? O som é movimento. É um movimento. Então, é uma maneira de você fazer isso. Até para alguém que, digamos que a pessoa fala assim, eu não consigo mexer os meus pés, eu não tenho sensação... Talvez muito congelado, até isso aqui começa por aqui. Começa por aqui. Som. Caramba. Vibração. E falando em som e vibração, que eu vou fazer aqui um pouquinho cada um, né? Vamos indo. Achei muito curioso que você estudou etnomusicologia numa mega faculdade americana. Tudo muito interessante. O que é etnomusicologia e como que você foi parar, assim... Na verdade, como você vai estudar isso tudo, você estuda, eu não faço a menor ideia. Mas no meio disso tudo, como que você foi se interessar por isso? De todas as coisas do mundo? Então, na verdade, eu estava estudando teatro na UCLA. Né? Meu major era teatro. Ela também é atriz. Gente, vocês, né? Tá. Também. A gente já se encontrou. E aí, dentro o teatro, obviamente, tem muita música, tem muita, né? E na época eu estava fazendo uma peça com um diretor coreano, que eu estava no meu primeiro ano, ele já estava fazendo o graduate program, né, dele. E aí ele me chamou para ser diretor assistente da peça e tinha um elemento musical. Ah, o diretor também começou aí. O diretor, ele já estava... sua função como diretor, que você além de tudo é diretor também. Bom, também. Eu já tinha tido algum pouco, mas enfim... E aí a gente começou a tocar uns instrumentos coreanos na peça ao vivo, como fazendo tipo a trilha sonora da peça, né? Nos ensaios, enfim, depois nas apresentações também. E assim, eu estava entrando ali, me reconectando com o meu lado musical, né? Porque agora, já que estamos aqui no trauma, eu vou falar do trauma. Você tirou aqui, ó, já até sei o que ele vai contar. Gente, chegou aqui, uma hora vai. Olha que interessante. Porque hoje, assim, música e som são uma parte da minha vida que eu não consigo nem me imaginar sem isso. É uma parte central da minha vida. No entanto, quando eu era criança, eu tive alguns professores, mas uma professora especificamente, coitada, com as limitações dela e com as traumas dela, que ela me desencorajou muito na questão da música. Ela falava assim, olha, tipo, não, você... Vai brincar, não precisa participar da aula. Ela me mandava, porque, sei lá, não sei, não lembro o que eu fiz, mas eu lembro de me sentir excluído. E eu lembro de ficar, pra mim, internalizar a crença, eu não tenho habilidade musical. Isso não é uma coisa... Ela tá mandando embora porque eu tô péssima aqui. Eu não Imagina o desperdício de talento deste ser humano que canaliza instrumentos se ele ficasse com essa crença e não processasse esse trauma. Eu fiquei com essa crença durante... até os 18 anos. Meu Deus. E aí um amigo me deu... foi a jornada perfeita, mas um amigo me deu um tamborzinho de aniversário
E eu comecei a batucar, e no começo foi a mesma coisa, né? Porque você começa, você não sabe o que você tá fazendo, a galera fala assim, para, por favor, né? Tipo, e aí eu falei assim, mas eu falava assim, eu não tô fazendo isso pra ninguém, eu tô fazendo isso pra mim, porque eu gosto. Sabe, eu colocava uma música que eu curtia, eu começava a tocar junto e eu me divertia, eu achava aquilo gostoso, né? E aí, nesse fluxo, que era uma coisa mais natural e isso vai ao encontro de uma coisa que ela estava falando na hora que ela falou da questão do yoga, que eu acho que eu resumiria, né, já que eu não respondi aquela hora, mas tem a ver com aqui agora, de você eliminar a performance, sabe? A questão performática das coisas. Seja do yoga, seja de qualquer coisa. Hoje em dia... Eu falei de mim como terapeuta também, que eu queria performar. Então, como cultura, nós estamos obcecados com performance. E a gente transformou coisas que são atividades naturais, inerentes do ser humano, como cantar e dançar em performances. E aí a gente fica sempre se julgando e falando, será que eu tô fazendo ao nível? E se comparando e fazendo... E que loucura, sabe? Tira o prazer da experiência. Tira o prazer e tira o fluxo natural daquilo, só deixar aquilo fluir pelo seu corpo. Então, assim, quando eu comecei a fazer dessa forma, aí naturalmente o progresso foi relativamente rápido. Em pouco tempo eu tava tocando razoavelmente bem, sabe? Assim, bem o suficiente para acompanhar, bem o suficiente, né? E aí... Aí eu descobri, em algum momento, alguns anos depois, eu descobri o hang, né? O handpan, que hoje é o meu instrumento principal. Aquilo é divino. É divino. Nunca vi um som... Então, falava, meu Deus, eu tô celestial. É uma coisa celestial. Eu falei, eu devo estar no paraíso e essa é a música que toca lá. Eu me apaixonei. Imediatamente eu me apaixonei. Eu vi alguém tocando, eu falei assim, que é isso, tal? Eu sabia, eu soube imediatamente. Eu falei, eu preciso disso na minha vida. E aí eu tenho uma informação pra dar. Eu, Carla, acho que o Kim é o melhor do Brasil. Se não um dos melhores do mundo. Porque ele toca de um jeito que é medicina. Quando ele tá tocando aquilo, você vê as pessoas... Ele muda o campo de um espaço inteiro. É muito poderoso. Gente, queria tanto sacar ele aqui agora, ó, e a gente... Fala, começamos, e a gente vai... pra eles verem como é. Aí você podia ter um vídeo pra gente poder colocar no... Tem vídeos. Veja agora como que funciona. Já voltamos. Vocês viram? Gente! Enfim. Incrível. Maravilhosa. Não, é a pessoa... Porque não adianta, ela tem que ouvir pra entender. pouquinho. E isso que eles viram não tem nada a ver com experimentar. É. Porque mesmo vendo um vídeo, você fala, pô, bacana. Mas não é igual experimentar, né? É diferente, Uhum. é diferente. Bom, e aí, com a conexão que aconteceu com esse instrumento, e por ele ser um instrumento muito acessível, muito intuitivo, né? Eu fui desenvolvendo esse trabalho que é exatamente de fluxo, sabe? De permissão, no fundo. É você permitir que fluxos passem pelo seu corpo sem tanto controle, sem tanta restrição, sem tanto... Técnica, protocolo, bate uma vez aqui, 3 aqui e uma aqui em cima. Isso. Eliminar um pouco do pensamento discursivo, né? Que é o que a nossa sociedade puxa o tempo inteiro, e ir para um lugar mais inato, mais, assim, com menos camadas de coisa em cima, sabe? Vamos voltar para a base, vamos voltar para o simples. Como é que eu sinto isso aqui? E aí você como é que eu me expresso? Até porque música é arte. Exato. E arte é se expressar. Expressão somática. Aí, ó, expressão somática. Somática, pelo Exato, corpo. aí, ó, tá vendo? Exatamente. É isso. Então, assim... Louca, eu tô louca aqui hoje, gente. E aí... Você permitindo isso, nossa, é assim, primeiro que assim, é uma das coisas mais prazerosas que você pode sentir. É que eu imagino, eu não sou surfista, mas eu comparo a surf, porque eu falo assim,
a energia já tá lá, as ondas, o mar já tá lá. Você só tá se conectando, entrando em contato com aquilo, e aí você brinca, né? A música, ela já existe, ela já tá lá, ela já tá, você capta ela, você entra em contato com ela. E aí uma vez você tá surfando na música, é delicioso, é delicioso. Pra você também é muito bom? Muito bom, não, pra mim principalmente. Tá num estado maravilhoso. Eu acho, assim, eu sempre falo, eu toco sempre porque eu amo, porque eu gosto. E aí, assim, se as pessoas gostam também, que bom, sabe? Mas elas estão, na verdade, participando num momento meu, muito íntimo, né? É uma coisa da minha conexão ali. E isso é engraçado, porque isso, às vezes, torna difícil quando eu tô numa situação onde é assim, agora você tá num palco e tem 2.000 pessoas te olhando e, sabe... Como é que você se permite entrar nesse estado de vulnerabilidade e de não saber o que vai acontecer? Porque eu não preparo. Se você tirou o protocolo, se você tirou... E querendo ou não, aí o nosso ego começa a ficar. Mas e aí, galera? Tem 2.000 pessoas aqui. O que vai sair? Vai ser bom? Vai ser ruim? Eu já vi ele tocando pra 2.000 pessoas. E 2.000 é bem basiquinho, assim. Incrível. É incrível. E sabe a energia de 2.000 pessoas sentindo aquilo. Isso, não, mas é isso que eu ia falar. Na verdade, o que acontece? A gente, todo mundo junta. O campo em si se expressa através do meu corpo. Então aí não somos só mais eu. Quem tá junto, quem tá escutando, quando tem um elo que se estabelece... Sei lá, é a melodia daquelas 2.000 pessoas tocando, aquela energia... sabe, passa, e aí e isso me surpreende a cada vez, então eu continuo fazendo porque é sempre novo, é sempre interessante, Sabe o que me remete, assim, essa integração desses trabalhos, na verdade parece que a gente tá falando da mesma coisa o tempo inteiro. Não é loucura? Porque quando eu falo do Yes, né, yoga, expressão somática, o que é isso? O yoga é porque é união, é a integração, a expressão é o que a gente precisa recuperar, que a gente ficou travado, bloqueado. Então, seja pela expressão artística, musical, ou através do yoga, ou de uma técnica de manejo de trauma, você recuperar a tua expressão e se sentir digno o suficiente para falar, para estabelecer teus limites a partir do contato somático, é muito poderoso. E aí, quando você falou desse fluxo, me remete ao meu trabalho com as gestantes, porque no final das contas, quando alguém vai parir, tem um fluxo que está trabalhando para que isso aconteça. Tudo está trabalhando ao seu favor. O teu corpo sabe parir. Teu corpo sabe o que ele precisa. Claro que, assim, intervenções conscientes, responsáveis, são bem-vindas. A medicina, a tecnologia, é tudo muito bem-vindo. Mas tem uma energia se movendo para aquilo e tudo está convergindo. Tem todo um trabalho, tudo contribui para que aquilo aconteça. Se você se entrega, quanto mais seguro você tá, quanto mais à vontade você tá, quanto mais você vocaliza... Não. Inclusive, assim, o dia que eu for mãe, já tô visualizando. Você lá cantando pra mim. Detalhe, isso eu não falei. Não. Importante. Se vira, você vai estar lá tocando handpan, eu cantando. Certeza. Vamos não lá, quer ver? Bota o óculos preto e se vira. Entendeu? Mas vai estar lá, a mãozinha. Ele adora, ele vai amar. A mãozinha vai estar batendo no negócio. Isso que eu não contei pra vocês, o que é a Carla cantando. Tem vídeo? Amiga, do jeito que você viu. Foi especial pra mim, é isso? Foi pra você de presente. Tá, mas não tem um videozinho assim pra um tic-tac? Não sei, talvez tenha alguma coisa, talvez tenha alguma coisa. Você sabe que eu preciso daquela música pra mim, né? Você tá pronta pra oferecer essa música pro mundo? Ou não? Tô me organizando pra isso. Tô me organizando. É trauma em forma de... Não, né? Eu falar... Cantar a pressãozinha leve. Amanhã você pode mandar meio-dia? Você pode mandar um vídeo você cantando essa música pra eu colocar aqui na edição do podcast? Eu vou encontrar o que eu tenho de vídeo e eu te mando. Mas assim... Só pra vocês verem aqui, vê rapidinho aqui. Eu tenho certeza que ela me enviou, senão essa parte vai sair da edição. Mas se ela me enviou, vê aí. Coração faz passear com cheiro, se dissolve todo medo, como se Deus segurasse minha mão. Fica leve todo pensamento nesse invisível tempo. Sinto dentro essa doce comunhão. Confia que só a luz é que nos guia. Confia, confia. Caminhamos para a terra, caminhamos para a terra, caminhamos Pachamama, caminhamos Pachamama.
que é isso? Aí junta vocês dois. Quando você permite expressar a tua voz, e aí a tua voz começa a sair de lugares muito profundos, é um processamento de trauma, é uma liberação. Parece que tudo aquilo que ficou... Sabe todo sapo que você engoliu? Tudo aquilo que você não disse, você começa a cantar. Que forma sofisticada de transmutar. Gente, justo sabe? nesse Exato. podcast... Que forma sofisticada de A minha você... voz tá tão... Desculpa a palavra, cagada. Eu acho que eu vou sair daqui, vou ter que fazer um processamento. O que tá acontecendo comigo Vamos hoje, sair gente? pra casa fazer uma Cara, justo hoje, sessão. no episódio de falar de música, de canto, Nada é por de acaso. expressão, eu tô toda... Gente, tá vendo? Isso aqui chegou o momento da vulnerabilidade. Provavelmente tem alguma coisa acontecendo Mas aqui, sabe o gente. que é? Dá tempo pro corpo também. Ou quando ele precisa de tá tudo descanso, bem, tá querido, tudo certo. tá tudo certo. É. Mas é muito maravilhoso, assim. Mas, afinal de contas, etnomusicologia... Etnomusicologia. Então, muito bom, voltamos. Só pra... Voltamos. Porque eu saio, mas eu sei onde eu não fui ainda. Perfeito. Etnomusicologia é o estudo multidisciplinar da música em diversas culturas, especialmente culturas não Uau. Ocidentais. Então, Uau. assim, qual é a função da música, quais são os ritos sociais, o que a música transmite, às vezes, né, através das gerações, como que os instrumentos são construídos, às vezes muito ligados à cosmovisão daquela sociedade, porque Uau. em quase todas as sociedades a música é uma expressão direta da espiritualidade e da cosmovisão daquela sociedade, Sim. né? Então, a minha especialização dentro da etnomusicologia foi na música dos índios amazônicos Uau. e também das culturas de Bali e Java, que tem os gamelan ensemble e essas coisas, que é uma coisa muito específica, muito única deles, e assim, as pessoas se perguntam como que isso se desenvolveu, porque quando você olha para uma orquestra de gamelan, ela é imensamente sofisticada, a maneira que eles fazem a afinação e as harmonias é totalmente diferente da maneira que a gente usa no Ocidente. No entanto, Nossa, eles criaram uma forma deles, né? Deles. É quase, você poderia dizer, quase uma coisa alienígena, no sentido, sabe? Porque você fala assim, da onde surgiu isso? Isso não é outra concepção, é outra coisa. No entanto, você vê que é tudo muito, muito bem organizado e você escuta e aquilo é transformador, é transportador. Você escuta aquela música e você fala assim, meu Deus, quando você tá... E, de novo, é diferente você ver um vídeo e você tá ali na presença, sabe? Aquelas sonoridades, aquele nível o nível dos harmônicos e do brilho, e eles fazem uma afinação específica entre uma nota e outra, que faz com que a nota faça assim, ó. Eles criam uma coisa que aqui nós achamos um problema, só que eles usam isso de propósito, intencionalmente para criar um shimmer, um brilho. Então a música, ela pulsa muito rápido, assim, ela tem é muito lindo. E que legal, Nossa, porque isso tira essa coisa também que só tem um jeito de fazer as coisas, né? Porque aí vem o jeito de fazer música ocidental. É assim, se não fizer assim, está errado. E aí vem uma outra cultura e fala assim, o seu errado é o meu brilho. É o meu brilho. É o meu tchan. É o meu diferencial. Exatamente. Presta atenção nisso aqui que profundo. Vem uma galera e fala, isso aqui é o jeito certo de fazer. E vem uma outra galera e fala, esse jeito errado pra vocês é o meu brilho. Pega isso aí, leva pra tua vida essa frase aqui. É isso aí. Porque eu acho que isso vai além de música, se a gente for parar pra pensar, né? Com certeza. E eu imagino que ao longo do tempo, você, enfim, estudando isso tudo e cada vez tocando mais instrumentos, você foi percebendo como aquilo reverberava em você, né? Como você foi percebendo essa conexão que você fala com a música e a expansão de consciência, com a música e a cura, se a gente puder usar esse termo, com a música, enfim, todos esses benefícios que a gente tá falando aqui. Foram duas coisas. Principalmente foi um processo interno, né? Então foram, assim, realmente explorando... você poderia dizer de uma forma meditativa, né? Assim, no sentido de que a minha atenção não estava voltada para fora, ela estava voltada para dentro, nas minhas sensações, nas minhas percepções, nas perspectivas, nas coisas que iam abrindo e o que eu ia sentindo e a maneira que isso também se manifestava nos meus sonhos e na minha, sabe? Então, assim, tinha todo esse universo interno muito rico que ia se abrindo, né? E isso, eu via o quanto isso estava ligado. Você vai vendo em você mesmo. Eu percebia em mim. E aí, ao mesmo tempo, uma vez que eu comecei a
oferecer isso para outras pessoas, especialmente de uma forma mais terapêutica, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Samalan e com outros instrumentos, oferecendo sessões mesmo, que no começo elas nem tinham um intuito terapêutico. Tá. Porque era assim, era um intuito experimental, vamos dizer assim, sabe? Assim, vamos ver o que você sente, porque para mim isso é muito legal. O que você acha? Você acha legal também? Você acha legal também? E aí eu comecei a oferecer e rapidamente, sem nenhuma promoção, sem nada, só pela, sabe, boca a boca, vinha muita gente. As pessoas tinham interesse, porque as pessoas tinham experiências muito legais, muito profundas, e elas vinham conversar, falavam com os amigos e tal, e aí, então, o que foi acontecendo com o tempo? Aí eu comecei a falar, tá, então, especialmente depois que eu comecei a trabalhar com o Dr. Jeffrey Martin, ele falou assim, por que você não dá um questionário para as pessoas? E aí ele falou assim, porque ele falou assim, olha, a gente pode colher dados clínicos, científicos, mas você também pode colher coisas, como é que chama isso em português mesmo? Fala em inglês, sei lá. Experience reports. Ah, tá. Sabe, tipo... Relatos de experiência. Relatos de experiência, perfeito. E aí, fazendo isso, eu comecei a perceber... eu falei assim, que interessante, tem essas... Você começou a colher os relatos de experiência? Sim. E vocês chegaram a fazer um estudo formal lá ou não? Então, ele começou a fazer, eu não sei até onde isso foi, porque aí entrou pandemia, aí eu não sei até onde isso chegou, mas eu sei que a gente fez em algum momento, quando eu estiver lá de novo, eu quero ir ver ele. E retomar esse ponto aí, bacana. Retomar isso. Mas eu tenho páginas e páginas e páginas de relatos de experiência. Uau. E assim, além dos relatos que foram colhidos só aqui, né? Só na conversa. Sim. E o que eu comecei a perceber? Que tinha muitas coisas em comum entre vários deles. Então, assim, uma das coisas principais que era relatada, que as pessoas se sentiam imersas em algo muito grande e expansivo. Então, às vezes era um líquido, falava assim, como se eu estivesse dentro de um enorme oceano, às vezes era no espaço, às vezes era dentro da terra, mas era sempre a sensação de estar ampliado, muito além do corpo, né? E também, dentro disso, normalmente, ou uma profunda paz, ou uma profunda alegria, assim, uma coisa, um excitamento. Cara, eu senti essas duas coisas, você acredita? Ah, que legal. Exatamente isso, uma hora eu queria rir, ai, que gostosinho, e a outra... Você deu uma cisada. Eu falei, ai, tá muito gostosinho, e depois nossa, eu tô com uma paz, eu senti exatamente isso. Então, e aí, claro, aí uma vez que... E aí também, de novo, sem o intuito de fazer isso, mas também percebendo que tinha efeitos de processamento de trauma. Às vezes, efeitos até catárticos, mas assim, de uma forma suave, em geral. Em geral, suave. Descargas, exatamente. E, em alguns casos, efeitos totalmente inesperados. Então, eu vou contar uma história que é engraçada. Um amigo meu trouxe uma menina que ele tinha conhecido meio que recentemente, eles estavam começando a namorar, né? Trouxe ela, e era uma versão ainda foi bem no começo isso, era uma versão bem rudimentar do Samalan, do instrumento, e eu falei assim, vocês querem ter a experiência? Tá. Coloquei os dois ali, comecei a tocar, cabia 2 pessoas nessa versão. Uau, gente! Eu já fiz uma até que cabia 3. Isso. E aí toquei, e eu vi que ela mexia o corpo, ela, né, emitia uns sons e tal, até aí nada incomum, isso até relativamente comum. Terminei a experiência, ela levantou e ela não me olhava no olho. E eu falava assim, tá tudo bem? Você tá bem? Ela falou, não, tô bem, eu preciso ir lá fora. Eu falei, tá bom. Aí ela foi lá fora, sentou debaixo de uma árvore, ficou lá. Eu falei, poxa, será que ela tá ok, bem, né? E aí ele falou assim, não sei, depois a gente conversa e tal. Bom, beleza. Eles foram embora, né? No dia seguinte ele me ligou, dando risada. Eu falei, o quê? O que aconteceu? Ele falou assim, cara, ela teve orgasmos múltiplos. E ela achava que a gente sabia que isso ia acontecer e não contou pra ela. Meu Deus. Aí ela tava, tipo, meio... envergonhada, sei lá. O que aconteceu aqui? Mas aí ele explicou pra ela. Depois ela deu muita risada, né? Bom, 1 ano e meio depois, Uau, eles já não estavam mais juntos. Ela nunca mais tinha visto ela. Eu recebi uma mensagem dela, uma carta de, sei lá, umas 2 páginas,
relatando o quanto aquela experiência tinha sido transformadora na vida dela, que tinha sido um antes e depois. Ela falou assim, aquilo me botou em contato com uma parte minha que eu nunca tinha conhecido, e isso mudou a trajetória da minha vida. Uau! Eu assim, ó, fico arrepiado até de pensar. Gente. Eu lembro que quando eu recebi isso, tanto tempo depois, eu nem tinha pensado, né? Imagina. Eu falei assim, uau, sabe? Tem um potencial aqui. Uau, tem um potencial aqui. De novo, o fluxo criativo, né? Porque o orgasmo, o que é? Não, e assim, na verdade, a gente tá falando aqui de um jeito ou de outro. Eu vou usar esse termo arte de forma geral, porque eu acho que a arte pega o que vocês fazem. Ou não, ou vocês não colocariam dessa forma? Com certeza. Não. Cara, a arte vem sendo usada há milênios como forma de alívio da dor, como forma de expressão, como forma de conexão humana, como forma, sei lá, de tantas coisas aqui. E, cara, e todos os maiores cientistas de trauma, todo congresso que eu vou, eles falam de arte. No último congresso que eu fui, uma das maiores estudiosas do papel da arte na cura do trauma lá nos Estados Unidos, ela tinha acabado de receber milhões para estudar o papel da arte na cura do trauma. Então, assim, é muito bonito ver isso e ver que, cara, quando você fala de tradições milenares, e você também, que você estuda isso muito, é daí, né? Ou seja, tem uma sabedoria que a galera há milhares de anos já percebeu. Ou você acha que eles não estavam traumatizados também e falavam, pô, isso aqui funcionou, hein? Pô, eu fiz isso aqui, eu tô me sentindo melhor aqui, cara. Eu acho... Não tinha um laboratório, mas tinha, pô, a experiência da pessoa, laboratório. Né? O laboratório, exatamente. Eu sinto muito isso com a arte, assim. Eu acho muito potente que você entre num cinema e depois de 2 horas você saia num estado completamente diferente do que você entrou. Ou você escute uma música e em alguns minutos você tá num estado completamente diferente do que você... Claro que não são todas, aí é ressonância, né? Sim. Mas assim, a arte tem esse poder. Você vai numa peça de teatro e aquilo te desperta um questionamento, aquilo te desperta uma compreensão ou uma inspiração. A arte é muito poderosa para estarmos vivos. Exato, viver a estar em estado de arte também. Exato. Né? E é um lugar da linguagem muito sofisticado, porque você tem várias maneiras de se expressar pela arte, que assim, quantas tristezas viraram música? Uau! É uma transmutação, também você consegue transmutar tanta dor, Quanta dor virou obra, sabe? Exato. Virou um livro. Então, assim, a arte tem um papel fundamental pra gente se organizar. A escrita... Uau, nossa, isso também é extremamente já documentado na ciência, que a capacidade da gente escrever sobre nossas emoções e sentimentos, o que vai gerar. E isso me traz para um outro assunto, que nem estava no roteiro, mas eu vou falar, que assim como eu sinto que vocês são pessoas que querem unir, né, as tradições milenares, ou que a gente pode chamar de espiritualidade, que não está necessariamente atrelada a uma religião, com ciência. Fazendo isso de uma forma muito responsável, muito ética. E eu sinto que existe... Isso é polêmico, infelizmente, hoje em dia ainda. Porque ou tem a galera bitolada, se eu não puder botar no método científico, isso não existe. Ou tem a galera que também usa a espiritualidade de um jeito que eu falo, meu amigão, você não entendeu nada, vai dar calma. Assim, também não vamos por aí, né? Tipo, sei lá, negando que a ciência já descobriu, ou usando discursos espirituais pra fazer uns raciocínios que eu falo, enfim, gente. Então... Não fecha, a conta não fecha. A conta não tá fechando aqui. Não consegue integrar de uma forma responsável, entender o lugar de cada coisa. E vocês me parecem não, vocês são pessoas que conseguem fazer essa integração de uma forma muito bonita, e eu acho que é disso que o mundo precisa. Então eu queria ouvir dos dois, cada um no seu momento, qual é a visão de vocês dessa integração ciência e espiritualidade, qual é o papel de cada uma, trazendo tudo que vocês já estudaram de ciências milenares e por aí vai. Eita! É essencial para mim, é essencial. Primeiro porque a minha escola, ela é do que eu chamo de ciências ancestrais, né? Que são as sabedorias milenares. Então, eu venho desse caminho, desse estudo, e eu sou uma curiosa dos povos originários, eu sou uma curiosa do que os tambores fazem com a gente, o que a dança faz. Nossa, eu sempre falei uma coisa que uma vez um amigo meu falou assim, eu nunca entendi o que você estava dizendo, agora eu entendi. Quando eu não sei o que fazer, eu danço. E ele falava assim... Estranho. Não e aí meio um doido dia essa ele mulher. me ligou e falou, cara, eu não sabia o que fazer, lembrei de você, eu fui dançar e de repente me veio várias ideias de como solucionar aquilo. E eu falei, quando você não sabe o que fazer, provavelmente você tá tentando organizar alguma coisa mental que aqui é uma parte da experiência. Então, deixa teu corpo descobrir alguma coisa, vai se movendo, dá expressão pra ele. De novo, não é performance.
se move um pouco, pega um som, une as artes, Daí vem né? a expressão do yes, Vem né? a expressão, e aí, de repente, a gente pode descobrir coisas. Quando eu chego nesse estudo mais da ciência, né, principalmente no pilar do trauma, eu percebo que me trouxe um novo repertório e expandiu a minha linguagem. Não é E que aí eu limitou, posso, né? Pelo Expandiu. contrário, se tentassem limitar, eu simplesmente faria igual uma dança. A gente vai dançando com isso, porque tudo que, de alguma maneira, separa, fragmenta e limita não é coerente com o que eu sou e com o que eu acredito. Então, para mim, é uma integração. E essa linguagem mais científica expandiu o meu repertório. Eu posso conversar com mais pessoas, eu posso aprender de mais pessoas. Entender Então, um mesmo evento para uma ótica completamente diferente. totalmente, me legendou de um outro lugar. Aí eu falo, nossa, tem essa visão, e a gente vai unindo forças. Então, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas assim, para mim é muito poderoso. Eu aprendi nas ciências ancestrais um pilar, um tripé, na verdade, que eu amo muito, que é a arte, a ciência e a filosofia. Uau. Que a gente, né, até Exato. trouxe para o IBT, mas assim, a arte, a ciência e a filosofia, para mim, andam juntas. E quando você vê grandes mentes, grandes almas que trabalharam com esses três, por exemplo, Leonardo da Vinci, que trabalhava com ciência, com arte e filosofia, era um pensador, era um questionador. Olha a obra que essa alma Não só deixa. ele, né? Sabe? Claro, trouxe esse exemplo dele, né? Ele falava, a simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação. Uau. Eu acho isso tão sublime. E ele falava das sensações. O meu professor de yoga, de 80 e tantos anos, vive trazendo Da Vinci no meio da aula. E eu acho maravilhoso, assim. É uma integração de várias coisas. Isso é muito poderoso. Com certeza. Isso é o que eu entendo dentro das ciências ancestrais como ecumenismo. Que é você pegar o melhor de cada coisa, de cada ordem, de cada filosofia, de cada religião, e você integrar. Uau, isso aqui é incrível, isso aqui é uma potência incrível. E cada um com a tua ressonância, de novo, somar forças. Mas para mim é fundamental. E assim, tô adorando esse universo da ciência. Quero utilizar isso ao nosso favor cada vez mais. Quero validar várias eu acho coisas, muito quero incrível pesquisar. você lá, além daquele livrão gigantesco que eu te indiquei, cheio de artigo científico em inglês, e daqui a pouco tá lá na aula de yoga, e daqui a pouco tá fazendo seu ritual espiritual. Cara, isso pra mim é lindo demais. Welcome to my life. Eu gosto de fontes diferentes, desde que eu sinta ressonância com a fonte, Sim, sim. coerência no que eu tô Sim. vendo. Pra É mim, isso. isso é... E pra você, Kim, como é que é isso? Olha, Einstein, né, que talvez uma das figuras que hoje é mais admirada dentro da comunidade científica, disse: a imaginação é mais importante do que a inteligência na ciência. Para um cientista dizer isso, ele também era um artista, sabe? Uhum. Porque a imaginação, que para mim está na base da arte, né? A expressão da imaginação está na base da arte, te proporciona a capacidade de pensar além daquilo que é do conhecido. Uhum. Se só existisse a ciência, a gente só poderia trabalhar com aquilo que a gente conhece. No entanto, a gente quer e precisa ir além, né? Então a gente precisa imaginar uma coisa que a gente nunca experienciou. Às vezes fora das nossas crenças. Será que isso é possível? Né? O cientista é um investigador. Exatamente. Não uma pessoa que, essa é a realidade. Não existe isso. Não existe isso. A ciência nunca deveria se colocar, né? Os cientistas não deveriam se colocar como uma verdade. Ele é um processo. Né? Ele não é um processo de investigação, é uma maneira de você investigar a realidade. A né? partir de uma lente disponível naquele tempo. Exato. Com aquela Tem isso. tecnologia. Com aquela tecnologia. Porque o que descobriram na ciência há milhares de anos atrás não é a mesma coisa que estão descobrindo agora. Agora eles estão comprovando coisas que, de novo, né, a sabedoria milenar não precisava de prova porque era empírico, porque elas sentiam um efeito. Então, algumas pessoas não sentiam essa necessidade. Eu acho maravilhoso que a ciência chegue com uma nova lente, com novas tecnologias e possa comprovar várias coisas. Eu acho incrível também. Porque as pessoas se sentem mais você seguras. Não só por isso, mas tem pessoas, por exemplo, descobrindo, sei lá, como um gene XPTO, uma coisa mega complexa, é ativado, não é que bom, isso pode salvar vidas, pode curar doenças, pode trazer informações incríveis. Cara, vamos estudar como é que o trauma, sei lá, afeta o sistema gastrointestinal, o sistema imunológico. Cara, que bom que tem gente fazendo isso. Que bom que tem gente fazendo isso, mas eu te interrompi completamente. Não, imagina. Desculpa. Então, assim, essa possibilidade da gente ir além, sabe? E da gente buscar trazer isso
por exemplo, tem muita coisa que começou na arte, começou na ficção e hoje é realidade, né? Muitas ideias. Assim, você tem escritores, você tem, enfim, dramaturgos, várias pessoas que estavam há um século atrás falando de inteligência artificial. Jetson, tem coisa do Jetson que acontece hoje em dia. Que está acontecendo. Agora, como que a gente chegou nisso? Se ninguém tivesse imaginado e expressado e colocado no mundo na forma da arte, será que a gente estaria... Será que teria sido criado? Não sei. Pois Eu acredito que não. Eu acho que a gente cria, em primeiro lugar, no plano causal, no plano das ideias. Qualquer coisa que você olha, qualquer objeto, Só tem qualquer como você coisa... criar qualquer coisa primeiro no plano das ideias. É Até só. uma metodologia científica. Primeiro você para pra pensar, você tem que ser criativo. Exato. Como é que eu desvendo isso aqui, essa Isso. hipótese? É. Você vai ter que usar a sua imaginação, de fato. Exatamente. Caramba, muito incrível. E agora, como a gente tá falando de trauma, pra gente poder ir também dando uma aplicabilidade prática, eu vou falar um pouquinho com a Carla. Carla, o seu trabalho envolve, né, as terapias somáticas, você, enfim, estuda 50 terapias de processamento de trauma, enfim. Mas eu queria falar um pouquinho mais de yoga, porque as técnicas de processamento de trauma, a gente já sabe que tem um papel para lidar com o trauma. Você acredita que ferramentas específicas que o yoga tem podem levar a uma espécie de descarga ou de processamento? É possível fazer processamento de trauma com uma aula de yoga, por exemplo? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu acredito que sim. Eu fui logo na essa é a pergunta. Eu acredito que sim. No entanto, pode ser um processo que começa ali, talvez siga depois e seja interessante você ter um acompanhamento. Claro, não é que eu tô falando que substitui uma terapia de processamento de trauma, não, tem mas... que ter esse cuidado. Mas assim, por exemplo, quando a gente está fazendo determinadas posturas, a gente vai trabalhar naturalmente com compressões e descompressões internas. Então, você faz posturas que vão gerar uma leve compressão. E aí, quando você solta, dá um alívio, parece que abre um espaço, parece que você... Sabe roupa molhada? Quando você torce, e na hora que você distorce, ela tá mais leve? Roupa cheia d'água, somos. Isso aqui é uma roupagem. Então, você começa a fazer determinadas posturas que vai abrindo espaço, e você sente aquela sensação de alívio, assim como numa técnica de manejo de trauma. Outra coisa, a gente às vezes promove um pouquinho de carga numa postura para promover uma descarga ainda maior. Então, você contrai determinados músculos e sustenta aquilo até onde seja possível para você, e quando você solta, é muito comum vir descarga mesmo. Descarga de choro, crise de riso, orgasmo, tremor, arroto, suor, calor, frio. E assim, eu escutava isso da minha professora de yoga da Cria, quando ela falava assim... como que ela falava? Assim, a gente está promovendo ordem para toda desordem interna. Ela falava assim, a gente está promovendo uma nova ordem para toda desordem interna. E o que ela estava falando? Tem bloqueios aí, a gente está começando a promover uma nova ordem, a criar novos caminhos neurais. Hoje, né, a gente tem essa tecla SAP da ciência. Mas o yoga já estava orientando o corpo a criar novos caminhos, a criar novos circuitos, a colocar sua mente num estado diferente. Então, sim, eu acredito absolutamente que o yoga tem a capacidade de promover descarga, processamento de trauma. Por exemplo, uma aula que eu dei agora, essa semana, uma pessoa me perguntou: é possível que eu acesse memórias, assim, a partir da prática? Porque eu estava aqui, de repente começou a me vir uma coisa que eu não lembrava há muito tempo, e eu não sei se foi o yoga, o que aconteceu, e a pessoa estava meio confusa. E aí ela falou, mas veio durante a prática, e aí parece que a própria prática foi me ajudando a lidar. Então, assim, não foi nada que eu fui falando para ela especificamente, porque ela não me trouxe, era uma aula em grupo. Mas se fosse o Yes, por exemplo, eu a escutaria e a gente provavelmente mergulharia e trabalharia a partir daquilo que ela me trouxe. E aí obviamente, tem uma complexidade. E é claro que justamente porque é possível processar trauma a partir do yoga, que esse é um conhecimento que deveria, né, ser distribuído também para a maioria dos professores que pudessem e sentissem que faz sentido, né? Sim, e aí, trazendo a minha experiência, é assim, eu já acessei coisas praticando muito profundas, muitas, assim, que meu corpo, de repente, é como se restabelecesse um senso de segurança a partir da prática. Você cria condições, você vai, assim, afrouxando, cuidando da massa, cuidando de tudo, criando espaço, e aí, de repente, seu corpo se sente seguro o suficiente para te devolver alguma informação que estava ali, retida há muito tempo. Caramba. E aí vem, ele confia em você. E você precisa confiar no teu corpo quando você vai também para esses processos. E quando ele traz essas memórias,
a sensação é de alívio depois. É de E se teve integração. alívio, teve descarga, teve integração, Exato. teve processamento. Aí, claro, né? Eu anoto, eu escrevo, aí você vai. Aí são Enfim. milhares de recursos, Sim, mas sim, eu sim. acredito muito nisso. Que muito. lindo, que lindo. E Kim, eu queria entender a sua visão também. Você sente que o trabalho que você faz com som, com ressonância, também teria esse poder, até que medida? E aí, nesse contexto, quero que você explique o seu rituais de ressonância. O que é esse trabalho que você faz? Ele tem um viés terapêutico, não tem? Autoconhecimento? Enfim, 50 perguntas em uma. Claro. Então, eu vou começar falando um pouco sobre rituais de ressonância, porque eu acho que vai responder a pergunta. Eu não considero o rituais de ressonância um trabalho especificamente terapêutico. O que eu vejo é que ele tem... Na verdade, assim, é uma maneira de você desenvolver potencial humano. Uhum. Então, colocar as pessoas num contato maior e mais profundo com elas mesmas, com uma perspectiva mais expandida delas mesmas. Uhum. E agora, isso, por si só, é terapia. Exato, é era o que eu ia terapêutico. falar. Mas, assim, é um lugar delicado, porque como eu não sou formado em nenhuma modalidade terapêutica, como é um trabalho que eu desenvolvi, sim, bebendo em muitas fontes, mas, assim, sem nenhuma formação, eu não me considero um terapeuta de nenhuma técnica, entende? Mas é porque você pode ter um trabalho que é terapêutico e que não é terapia. Entende o que eu tô querendo te dizer? Que vai ter... O que é terapêutico? Nesse sentido, sim. O que é Nesse terapêutico? sentido, É sim. aquilo que traz autorregulação emocional, que traz autoconhecimento, e tá tudo bem ser assim também, né? Mas eu acho bacana, porque isso vem de um lugar de responsabilidade sua também, né? Total. De dizer, é isso aqui, eu estudei música, estudei isso, né? Então bacana também. Então, mas agora, se eu vejo que ele tem um potencial terapêutico, sem dúvida nenhuma. Eu já vi centenas de casos em que tanto em mim mesmo, quanto em pessoas que eu estava administrando, quanto outros casos que eu vi outras pessoas oferecendo, sabe, coisas parecidas, e eu vejo que o potencial é gigantesco. E eu tô feliz em ver que hoje em dia tem muito mais estudo dedicado para essa área. Sim. Só vai crescer, E quero participar disso, inclusive. Quero participar desse tipo de... O IBT também quer participar, enfim, vai dar tudo certo aqui. Vai dar tudo certo. Mas o ritual de ressonância é o que, então, especificamente? Então, é uma modalidade de autodesenvolvimento. No fundo, é isso. É uma maneira de você... No fundo, assim, a maneira que a gente enxerga a nós mesmos, a maneira que a gente olha para o mundo, a maneira em que a gente compreende a nossa realidade, ela pode ser e deve ser refinada. Ela deve ser cada vez... a gente está sempre em construção. Sabe, eu não acredito que tem um lugar que a gente chega que estaciona ali, tipo, tô pronto. Não é isso. Eu acho que a obra continua, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que todas as ferramentas que nós podemos integrar, que vão nos ajudar a fazer, para continuar nesse refinamento, continuar nessa expansão, elas são bem-vindas. O Rituais de Ressonância é uma ferramenta que eu desenvolvi, em primeiro lugar, para minha própria jornada, e aí quando eu vi que ela tinha um resultado bom, naturalmente eu quis oferecer isso para o mundo, porque eu gosto de ver as pessoas bem, eu gosto de ver as pessoas felizes, e eu sinto que se tem um potencial ali de ajudar, vamos ajudar. E aí você traz um pouquinho de tudo que você já estudou, vários instrumentos, aí você tentando entender como é que é. Então, tem uma parte teórica e uma parte prática, né? A parte teórica eu apresento uma visão que vai ajudar a pessoa a receber a parte prática de uma forma mais profunda, né? Eu crio contexto e eu encorajo alguns tipos de observação. A gente não fez isso tanto ontem, porque, como eu disse, você fez uma... Fiz uma versão pocket. E porque eu também já sei que você já tem as ferramentas e a perspectiva que você ia receber aquilo já daquele lugar, sabe? Mas assim, no geral, né, se eu tô trabalhando com uma pessoa 1 a 1 ou num pequeno grupo, eu dedico pelo menos 1 hora do tratamento, né, da sessão, para esse diálogo, né? Não é uma coisa assim, não é um lugar que eu respondo perguntas, que eu ofereço insights, que eu ofereço perspectivas, que eu falo um pouco das linhagens, explica um pouco do que você está fazendo também para a pessoa, né? Até para ela poder estar um pouco mais aberta, talvez, para receber. E aí você dá aquela medicina maravilhosa para a pessoa. Exato. Que incrível. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu tô muito feliz e honrada de ter vocês aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente conseguiram sentir a potência desse casal, não é isso que a gente nem teve tempo de falar de tantas coisas, seu trabalho com gestantes,
sobre relacionamentos saudáveis, informados sobre trauma, que vocês me inspiram, que é muito lindo de ver o cuidado, o amor de vocês. Mas eu queria agradecer demais pela presença de vocês. E talvez eu vai ter que ter dobradinha na terceira temporada, um episódio pra cada um, pra gente poder falar de tudo que Poder precisa. aprofundar. Mas queria agradecer demais. Uma honra, Nath. Nós Eu que acredito agradecemos, muito no seu trabalho. Eu sou muito grata pelo seu trabalho, por tudo que você está fazendo, pelos caminhos que você está abrindo, que a gente possa unir forças e estar cada vez mais juntos, todos nós, Que lindo, porque é muito que lindo. potente. Grata. E pra gente finalizar com... Como a gente faz com todos os episódios, que não daria pra ser pra esse, queria pedir pra cada um de vocês deixar uma mensagem final pra quem tá assistindo a gente. Uma mensagem final que, sei lá, resuma o que você tem pra trazer pro mundo do seu trabalho, ou o que você deseja pra essa pessoa. Enfim, vocês vão sentir no coração de vocês. Kim, que mensagem final você poderia deixar pro pessoal? Tudo que você busca já existe dentro de você. Tudo que você busca já existe dentro de você. As ferramentas e os métodos, os protocolos são só uma maneira de te ajudar a acessar. Mas você não vai nunca ganhar nada que você já não tenha dentro de você, porque você é a essência divina, você é a essência do cosmos. Então, não tem nada que alguém possa te dar além do que Deus já te deu. O que a gente pode fazer é se ajudar a perceber isso cada vez mais. Que lindo, que lindo. E você? Eu quero lembrar as pessoas que eu tenho certeza que elas têm talentos e dons para contribuir para um mundo melhor. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está escutando tem algo para contribuir para o mundo. Então, confia no que as sensações de vocês estão dizendo sempre. Porque as sensações, elas estão aqui a serviço da nossa integridade. Elas não nos traem. Então, quando as suas sensações te chamam para algum lugar, para algum interesse, para alguma técnica, para alguma terapia, para alguma arte, escuta e vai, siga isso. Porque provavelmente dali um caminho lindo vai se abrir. Eu tenho certeza que todo mundo tem muito para contribuir com o mundo. E não seria diferente com ninguém. Então, imagina um mundo onde nenhum talento é desperdiçado e todo mundo se expressando. Maravilhoso. É isso que eu quero lembrar. Ai, gente, muito, muito, muito obrigada. Sou apaixonada por vocês. Vocês são muito incríveis. Querida. Obrigada de coração. Se vocês precisarem de mim para fazer o trabalho de vocês, só se expandir. Contem 1.000.000%, tá bom? É recíproco. Estamos juntos. Lindos. Gente, então é isso. Tava meio rouca, mas espero que tenha sido maravilhoso pra vocês, como foi pra mim. Deixa aqui o seu comentário, dá o seu like, se inscreve no canal, conta o que você achou. Amei ter vocês aqui nesse episódio, foi incrível. E a gente se vê no nosso próximo episódio do TraumaCast. Beijinho e até lá.